Olá, bem-vindos ao quinto episódio do Triplo Stint da temporada 2023. Hoje em homenagem a Checo Pérez. Fui pedir emprestado o chapéu à minha mulher. Tem melhor gosto que tu, pá. Tem melhor gosto do que eu. Depende, o Nuno já veio equipado com tudo quanto mais há. Eu sou... Mas ele normalmente aparece sempre com bonés do Mad Max. É por isso que eu digo. Exato. Olha, meus amigos, Baku, Azerbaijão, deu-nos um grande prémio fantástico no troféu Red Bull. Ou não? Pareceu-me procissão. Procissão? Sim, uma fileirinha. Não, mas para a procissão estava muito mal organizada. Andavam uns muito à frente dos outros. Exato. O compasso não estava acertado. Os andores de trás eram mais pesados. Os gajos ficaram para trás. Mas assim, ao fim de semana cheio de novidades também. Algumas novidades. Eu até ia começar mesmo por aí, até por recolher opiniões depois do batizado feito, não é? Recolher opiniões do formato. Deste modelo, deste formato de sprint, de corrida sprint ao sábado e qualificação à sexta. Podem começar, força. Boa tarde a todos, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do sítio onde se encontram. Eu já voltei do Azerbaijão, ainda estamos. Não? Exato. Eu vou aproveitar. Assim tão seca já, ok. Estás a caminho de Miami neste momento. É para a semana. Cuidado que lá ainda te molhas. Tem lá uma marina que aquilo acho que é fundo como a caraças. Exato. Não, eles este ano puseram água, atenção. Mas isso é foi a que sobrou das cheias. Das cheias, exato. Cara, puderam. Se calhar não conseguiram foi arrumar. E então, pá, olha, já fica aí, pronto. Exato. Portanto... Não, em relação ao novo formato das corridas de sprint, achei que estava bem melhor ou que está bem melhor que o ano passado. Acho que é daquelas alterações, assumindo que as corridas de sprint são para ficar. Eu acho que este formato é mais engraçado do que o que era utilizado o ano passado. Okay? E até acho que até é mais justo. Se formos ver, acho que é mais justo do que era o formato do ano passado. Obviamente pode haver aqui haverá mais riscos e mais desgaste de material, porque no fundo são duas qualificações a fundo, principalmente, quer dizer para toda a gente, não, eu ia dizer principalmente no Q3, mas acho que para toda a gente. Mas em contrapartida acho que é mais justo. Por acaso nesta corrida o Leclerc acaba por fazer a pole das duas corridas, mas pronto, podia ter sido uma coisa completamente diferente e assim são duas corridas distintas. Continuo a achar que se calhar o formato do MotoGP é o mais porreiro. Por acaso acho. Que é uma qualify só, não é? E dá para tudo. Exato. A FIA vai melhorando. Sim. Se calhar um dia. Mas esse garantidamente, este formato acho que é melhor, né? Porque o ano passado havia alguns pilotos que podiam, digamos, limitar os estragos na corrida sprint, né? Não arriscar muito. E depois, pronto, geria ali a sua corrida, ou então ficavam muito cá para trás e depois apostavam tudo no domingo. Assim, tem que se esforçar na Qualify de sexta. De sexta para a corrida de domingo e depois de sábado de manhã para a corrida de tarde. E a única coisa, acho que é o formato como está feito, é que é confuso. A sexta Qualify para domingo, sábado Qualify para sábado. Pronto, se calhar podia ser não sei. Mas pronto, de resto acho que o formato este formato de sprint foi muito giro. Ou é muito giro. E tu, Pedro? Diz, Nuno, diz. Não, diz, força. Ia perguntar. Primeiro, cumprimentar toda a gente. Olá a todos. Eu concordo com o António. Eu concordo com o António porque acho que é mais justo, porque a sprint passa a ser algo completamente independente da corrida. Eu não achava piada nenhuma à qualificação, decidir a ordem de saída para a sprint e depois a ordem da sprint decidida da corrida. Portanto, assim fica o sábado todo dedicado à sprint, não há misturas aqui de parte alguma. Automaticamente há mais ação também, ação a sério, ação a valer, porque nos treinos livres é o que nós sabemos, serve para muita coisa, principalmente para eles, nós vamos vendo os carros a passar, mas pronto, é o que é. E dessa forma, realmente, mesmo para os próprios pilotos, acho que dá mais vontade de lutar.
Concordo Não também. todos. Sim, não, mas o que é que eu quero dizer? Não tem de gerir, não tem de gerir a sprint como tendo influência na corrida, porque a sprint não tem, verdadeiramente, nem a própria qualificação da sprint, são tudo coisas separadas. Mas olha que eu acho que isso, o facto da sprint não ter influência na corrida, no fundo, nem na ordem para a corrida, eu acho que isso teve influência até na competitividade do sprint. Eu acho que teve, e por acaso ia mencionar isso, de meio para trás. Sim. Porque houve muito pessoal que sabia que estava perdido e então, aliás, até se quiserem começar já por aí, nesta sprint, houve pessoal na sprint a mudar pneus nas últimas voltas. Foi aquilo, notou-se perfeitamente que foi mesmo, a meu ver, para poupar para domingo e para chegar ao fim, porque só os 8 primeiros é que têm Sim, pontos. é que pontuam. Eu acho que isso também devia ser revisto, porque acho que é um modelo de pontuação um bocado fraquinho e que promove este tipo de situações, ou seja, o pessoal ali do 8º, 9º para trás vê que já não tem hipótese e simplesmente anda ali a cumprir calendário. O sistema de pontuação, e já que falas nisso, por acaso é uma coisa que tenho opinião, não só para as sprints, mas a minha opinião, mesmo o sistema de pontuação para as corridas principais, já deveria ter mudado há muito tempo. Sim, também não acho que se olharmos bem agora, por exemplo, a competitividade do plantel, em que tens quase todas as equipas a lutar por pontos, em todos os grandes prémios, sim. Já todas pontuaram. E tendo em consideração que tu tens 4 equipas principais, ou 4 equipas grandes, essas equipas garantidamente, a não ser que exista algum problema, ocupam logo os 8 primeiros lugares. Exatamente. E depois sobram 2. E eu nisso acho que acaba por ser pior para as equipas de trás, que até são competitivas, mas depois ficam ali à porta sempre do 10º lugar. Exatamente. E eu não digo os 20 pontuar, tipo NASCAR, que toda a gente pontua, e depois no final do ano o gajo que ganha tem 1 milhão de pontos. Mas abranger mais 5, por exemplo, ou mais 3, ir até o 13º. Eu nunca abordei isso aqui, mas eu por acaso já tinha pensado 2 coisas. Na minha vida já me passaram 2 possibilidades de mudança de pontuação. Querem ouvi-las? Claro. Pergunta aos espectadores para ver se já que tem que ser, pronto. Não. A primeira era manter, ou a primeira hipótese, pronto, manter na mesma só os 10 primeiros a pontuar, mas diminuir o fosso de pontos entre eles, ou seja, do primeiro para o segundo tem logo ali 7 pontos de diferença. Acho que mas isso faz sentido. Isso faz sentido. Para premiar o primeiro lugar. Isso aí concordo. Sim, mas eu acho que devia haver fossos mais pequenos. Não digo de 1 em 1, mas de 2 em 2, 3 em 3. Mas já mesmo... assim, depois daí para trás, há uma diferença. Depois do segundo para o terceiro é 3 pontos, salvo erro. 25, 18, 17, 15, 12, pronto, daí para trás. Sim, mas lá está, o primeiro tu tens a sorte. Mas o primeiro é o gajo que ganha. É o que ganha. Certo. Esse é o gajo que fez melhor trabalho naquele dia. Isso aí eu não discordo. Há 2 coisas. Primeiro, as pole positions deveriam dar pontos. Ok? Porque também, ou pelo menos pontos até aos 3 primeiros, os gajos que fazem os 3 primeiros. Mas sabes porque é que não dão? Qual foi a desculpa que eles deram para não dar? Qual foi? E é altamente contraditório e vais perceber porquê. Eu ouvi isto há pouco tempo. Porque não queriam que houvesse decisão de campeonato ao sábado, na qualificação. Por isso é que não dão pontos. Contudo, agora é o que nós sabemos. Pronto. O que é que nós sabemos? Sim, mas agora não, tens as sprints que dão pontos e podem decidir na mesma campeão ao sábado. Pois é verdade, sim, realmente não estava a pensar nisso. Exatamente. Bem, podem, se fizerem lá mais nas do fim, lá no Brasil ou assim, não é? Será, pois é isso. E segundo o que eles dizem, o que eles já disseram era isso. Pronto. Mas disseram isso já antes da sprint, talvez. Pois foi antes da sprint. Sim, foi para há 2, 3 anos. Também vou começar a rever isso. Contudo, uma volta mais rápido pode decidir não vamos para o Porto. Também pode, exato. Também pode, claro que sim. A minha outra hipótese, só para pronto, era manter patamares mais pequenos, mas mais pessoal a pontuar. Também não digo os 20, mas aí uns 15, se faz de conta, porque depois há sempre pessoal, um ou outro que desiste e fica ali mais perto. Acho que era mais justo do que ser só. Já era muita conta para fazer. Os computadores que as façam. Depois também acredito que eles não façam isso por causa da questão dos prémios. Mas eles vão sempre... Se esta competitividade das equipas mantiver-se neste nível, e esperemos todos que sim, porque acho que é bom,
Sem dúvida. Todas as equipas vão pontuar, ou seja, os prémios no final do ano vão ter que ser retalhados na mesma, por isso... E os prémios, tanto que eu sei, os prémios a FIA atribuem às equipas consoante o lugar, não consoante o número de pontos. Consoante o lugar, exatamente. Pronto. Sim. No entanto, Mas a quem FIA, quem tiver 0 pontos, como já aconteceu, tens 2 ou 3 equipas, chega ao final do ano com 0 pontos. sim, Com quem ficou melhor cerca de 0 classificado. pontos, com Exato. cerca de 0 pontos. Aí, São logo 3 equipas que não recebem, que é dividido pelas restantes, porque eles fazem o prize money, é decidido no início do ano. Para Mas eu todos, acho ou que seja, há um recebem bolo, e depois é repartido mediante a posição. olha Eles que, sabem. Eu acho olha que que sim. recebem ainda mesmo que fique com zero. Não, Recebem a tens menos que pontuar. Não, tens que pontuar É? obrigatoriamente. Já não Tens que tenho fazer certeza. ponto. Tens de fazer... Ok, Se tiveres ok. ponto, recebes logo, pá, Pronto, estás classificado. Um Estás X, classificado. Pronto. pronto. Isso já Ok, está resolvido este ano, não é? Sim, este ano já toda a gente vai receber. Mas também é preciso ver uma coisa: interessa à FIA que a pontuação seja assim elevada, porque sabem que no início do ano os pilotos pagam para participar consoante os pontos que obtiveram no ano anterior. Pois. Também. Por isso é que não sei, acho que estamos a falar tanto E não no é pouco. podcast. Sim. Exatamente, do Max Aliás, se queixar. o Max que se queixou. Portanto, interessa-lhes carregar ali. Sim, ele pagou quase 1 milhão, não foi? 900 mil euros, Foi. não foi? Exatamente. Foi. Sim, é um valor fixo, que acho que são meia dúzia de mil euros. Uma alternativa, não ganhar o campeonato. Tinha, Não mas se paga. tivesse muitos pontos na mesma, tinha de pagar conforme os pontos. Nem que tivesse só um ponto. Não ganha, não pontua. Ou não se inscreve para o ano. Vai Pronto, para o rally. exatamente. Ele já anda a dizer. E ele já tem ameaçado, nada com não é? isto. Sim, Ele- sim, exatamente. Ele nunca está bem com nada. É. Mas pronto, e tu, Nuno, o que é que dizes das sprints? Pá, o que eu estava a dizer, eu acho que não, para mim ainda não é este ainda não é o sistema ideal. Não te vou dizer, é melhor assim ou é melhor assado, porque não tenho assim também. Eu estou quase como a FIA, estou a experimentar. E, não me pareceu ser o sistema ideal. Ok, os pilotos preferem assim, eu percebo porquê. Não há Eu todos. percebo o argumento todos. deles. Sim, nem todos. Há um Sim, mas que é diz uma que não grande gosta de nada. Gosto nada disto. Há um que diz que não gosta nada disto. Sim, mas este diz que só tem contrato até 2028 e depois que vai... 26. 26 ou 28. 28? É 28. O Max é 28. Até acho que é 28. Por isso é que Continua. ele diz que... Depois vai para o Dakar, não te preocupes. É. Capotar umas pick-ups. Ou para o WEC com o Alonso, Ou que eles para o são WEC. agora grandes best friends. São BFFs, exatamente. Forever. Eu Trocou o acho Sainz, trocou o que Sainz pelo Max. não vi ali assim aquela competitividade ou aquele empenho que eu vi nas sprints do ano passado, por exemplo. Acho que eram corridas mais no limite, mais Esta à aqui era procura entre de paredes coisa também. melhor. Tem calma. Sim. Sim, Tem também. calma. Mas eu Pronto, concordo com o Nuno. Eu acho que esta sprint não foi. Eles pareciam que estavam-se um bocado a baldar para aquilo. Mas não consegui foi- saber Eu o não sei também porquê. qual foi. Também pode haver aqui uma variável. Acho que não cumpriu o objetivo que se propõe uma corrida de sprint. Mas sabem porquê? Eu vou dizer Então. porquê. Ou provavelmente com um dos motivos. Porque estávamos com uma paragem de 3 semanas, que é uma merda que eu também até agora não percebi porque é que se parou tanto tempo no calendário. Por causa da China, e eles não quiseram adiantar Baku. Saiu a Pronto. China e eles não quiseram adiantar Baku. Pronto. O que faria Metiam- todo sentido, porque Metiam estávamos por mais timão, tempo- que a malta não ou ficava metiam chateada. outro, ou então adiantavam e davam mais tempo ao pessoal agora ir viajar para a América. O problema por é que eles causa de uma tiveram parado 3 semanas, ou parados 2 ou 3 3 semanas, sim. 3 semanas, ok? Em que esta corrida, em que grande parte das equipas trouxeram upgrades, eventualmente a exceção da Red Bull, não é? E tiveram pouco tempo para testar, ou seja, não quiseram estragar nada e recolher entre este cenário corrida, recolher o máximo de informação dos upgrades que trouxeram. Não acham que o treino livre, o primeiro, quando há sol, neste caso, devia ser pelo menos hora e meia? Eu estou como o Hamilton disse uma coisa que eu Não, acho que ele tem até razão. por causa desta situação dos upgrades. Nem estava a pensar porque eles chegam- conhecem. É Eles mesmo por chegam causa da situação muito dos upgrades. cedo. Eu sei que o Hamilton agora também sofre um bocado de Alzheimer. Quando um gajo chega a um determinado tipo de posição como a dele, depois esquece das fórmulas de promoção, etc. Que há muita coisa a acontecer. Mas de facto, ele tocou num ponto importante. Eles chegam na quarta-feira e vêm no domingo. E vêm embora no domingo. Sim.
há muita coisa para fazer, que se calhar era desnecessário fazer. Há muitas horas vagas. E o Hamilton até estava a dizer, epá, compilar isto tudo mais próximo. Sim, sim. Epá, para haver mais ação. Epá, ou haver mais, se calhar haver 2 treinos livres. Eu acho que, volto a repetir, epá, a malta deve Se ter depois percebido, na eu gosto gravação muito- aparecer aí um piano, é a minha vizinha que toca mal como o caraças. Pronto. Mas Ok. continua. Ok. Eu pensei que ia aparecer qualquer coisa atrás de ti. Não, mas nós não estamos a ouvir, portanto provavelmente também não irá ouvir-se. Pronto. O que é que eu estava a dizer? Não, eu acho que vou voltar a tocar na questão do MotoGP. Eu acho que nos fins de semana sprint apenas uma qualificação que serve para os 2 dias e mais um treino livre. Eu acho que era o equilíbrio entre aquilo que os engenheiros querem e, Ok. aquilo que os pilotos querem. Aí até Ok. fará algum E sentido. eu fazia sexta-feira, por exemplo, eu fazia sexta-feira treino de FP1, manhã, FP2. exatamente, sábado de manhã Já qualificação, percebi. sábado à tarde Sprint. corrida sprint, domingo à tarde corrida principal. Ou seja, igual ao que estava, mas em vez de ser o resultado da corrida sprint a influenciar para a corrida de domingo, e provavelmente por causa disso é que elas eram mais competitivas, pensando Sim. bem agora, ser sprint separado, corrida separado e uma qualificação para as duas. Olha, não tinha pensado nisso, mas acho que E até 2 vai- treinos modo- livres é- todos no é- mesmo e dois dia. treinos livres, Eliminas sim. a quinta-feira, sexta, sábado, domingo. É bom para os espectadores, FP1, porque FP2, não tem que ir 4 dias é ou isso. o que for para ver. Quem A quiser questão é que ver eles os também, dias e todos. como disse outro dia o Tá bom, Domenical, tá bom. eles querem tornar a sexta-feira mais interessante para atrair público, porque à sexta-feira normalmente Pronto, bancada não há podem problema, fazer de fazem outra forma. qualify à sexta-feira. Exatamente. E mais um treino livre Ao sábado Era, de manhã. era o que faziam ano passado. Pronto, FP1, inverte. qualificação. FP2, sprint, race. Sim, exatamente. Eu percebo porque é que... As horas, por exemplo, mesmo a nível de transmissão, que era uma das coisas que o Hamilton também falou, das 3 horas que existiu no sábado entre a Qualify, não é? A Sprint Qualify para a corrida. Ele disse, pá, nós temos 3 horas. Ele até pergunta ao lado, que eles também vivem num planeta só deles, não é? E aquelas 3 horas para ele, exatamente, e na Meg, estão ali 3 horas, mas ele tem noção que é muitas horas, mas não tem noção da quantidade de horas, que ele até pergunta ao lado, pá, quantas horas é que foram? 3 horas. Epá, 3 horas, há necessidade de estarmos 3 horas parados. Pá, hora e meia chegava. Pá, quem partiu o carro, quem não partiu, não partiu. As regras... Quem partiu desistiu na mesma. Foi Exatamente, sim, por isso não fez diferença. Sendo regras iguais para toda a gente, ok? Não haver exceção, nem regime de exceção, nem qualquer tipo de... Pronto, é isso, de exceção para um ou outro piloto, porque isto ou porque aquilo, pá, eu acho que isto funciona. E para as transmissões também era giro, porque às vezes, pá, tu estás a ver, sei lá, o treino livre, de sábado de manhã, ou a Qualify, e depois estás 3 horas sem ter corrida Sem ver nenhuma. nada. Ok? Pronto. E aquela cena do tempo do shootout, foi shootout que eles chamaram, não foi de shootout de sprint? Sim, Shootout qualifying. Diminuir, exatamente, ser menos tempo. Opá, eu não achei de grande piada aquilo. Não, mas basicamente, Calma, eu achei até isso interessante porque não teve o tempo morto deles irem à boxe. O tempo não teve mais, porque o intervalo entre as sessões era maior, era de 7 minutos. Pronto, Eles mas passavam, o foi intervalo menos de tempo, qualificação. menos tempo em pista. Mas reduziu depois para metade. em pista reduziu Pois também. reduziu. Não é? E não vão Opa, às boxes. e não O vão único a às queixar-se boxes, disso, sim. olha, mais uma vez, o único que se queixou do tempo Acho que da foi pouco shootout, tempo. da Acho que shootout foi pouco o Max. emocionante. Foi o Max. Não, eu por acaso, eu acho que foi emocionante. Sabes qual é? Eu sei, por sim, exemplo, o Max este fim de semana passou o fim de semana todo a reclamar de tudo e mais alguma coisa. Menos ter parado antes do safety car ter entrado em pista. Isso ele aceitou bem. Aceitou bem, Ele bem disse. mais ou menos. Ele disse. Mas pronto, ele reclamou de tudo este fim de semana. E ele reclama da shootout, por exemplo. É o único piloto que eu ouvi, eu estive atento a ver o que a malta dizia, foi o único gajo que reclamou. Porquê? Porque a volta de saída, eles fazem a última qualify, os gajos só têm tempo, aliás, só têm todas elas não dá para parar, ok? Não vão à boxe. E na última, na Q3, ou na SQ3, se quisermos, eles só têm 5 minutos. Ou seja, tu vais para a pista e a tua preparação tem que ser tudo perfeito. E o Leclerc, que até podemos depois falar sobre o Leclerc por causa disso, consegue fazer uma volta perfeita. Exatamente. Ok? E ele não.
E ele não. Pois foi, Isso é que depois provavelmente. fica ressabiado. E como tu não tens Provavelmente tempo para ir às fosse isso. boxes, já tens o pneu, Pois. aquilo era de macio, já tens o pneu derretido, já fostes. Não Não, consegues a segunda tentativa, já eu não. percebo E ainda isso. por cima, como em Baku, que é um circuito que em volta de lançamento são quase 2 minutos, Pois é, ok? ou mais. Ou seja, não consegues fazer 4 voltas. O ideal, por exemplo, para o Max é ter uma volta para o Max, uma situação como aconteceu ao Max, que é não conseguir tirar a melhor volta à primeira tentativa. É ter tempo para uma volta de desaceleração, uma boa volta de desaceleração, que é para baixar as temperaturas dos pneus, tentar recuperar aquilo e tal, recarregar energias e ainda fazer então uma quarta volta a fundo, opá, e ter a esperança que os pneus estejam lá. Mas como teve que ser tudo a correr, porque uma volta de preparação são 1 minuto e 45, acho eu, que ele ficou tudo muito rápido e ele depois correu-lhe mal. Mas correu mal para ele, eu até já cheguei a comentar isso no sábado, correu mal para ele, mas opá, o Leclerc conseguiu tirar. Opá, isto... Não, eu só referi em termos do espetáculo, porque o pessoal estava ali, havia sempre 2 tentativas, provocava sempre aquela pica, e neste caso acaba por não haver. Eu estou a falar até mais no espetáculo em si, que o tempo, o tempo que foi diminuído, não proporcionou isso. É um espetáculo diferente. Sem dúvida. Sim, E sim. Mas não quero dar aqui uma de SV, atenção, eu não quero aqui estar a... Pronto. Mas eu ainda não, opá, Acho não que me me perceberam, convenceu não é? este formato de... Sim, mas parecias um bocado, atenção. O Nuno ainda não apanhou, ainda não está a ligar a parabólica. Eu vou descrever aqui no nosso chat privado. Depois, quem não perceber, que manda mensagem que nós respondemos. Pronto, continuar. Pronto. Ela até se perdeu. Mas para quem viu o episódio anterior, já falámos do indivíduo. Exatamente. Isso é só ir lá ver. Sim, posso dizer que é um indivíduo, porque é para não ficar... Exatamente. Sim, é uma pessoa. Sim, uma pessoa. Mas realmente... E a pessoa não é nenhum dos nossos seguidores, pá, que nós gostamos de vocês. Mas vai vir a ser. Não é. Vai vir a ser. Vai vir. Olha, mas eu, para mim, não me convenceu, como eu te disse, não me convenceu este formato de sprint. Pode ser por ser o primeiro, pode ser por ser street circuit, pode ser por muita coisa. Vou esperar, agora temos mais Áustria, Spa, Qatar... acho que o Brasil também manteve-se. Vamos ver durante o ano. Áustria, Spa, Qatar, Circuit of Americas e Interlagos. É isso, exatamente. Mais conhecido como Cota. Exato. Exatamente. Vamos à corrida? Vamos à corrida sprint, porque até acho que foi mais gira de alguns momentos. Não? Sprint... Eu sou-te sincero, esta semana não sei. Sim. É assim, a sprint teve um caso, e podemos falar sobre o caso. Claro. Podemos falar sobre a classificação final, mas eu acho que é mais giro falar do caso da corrida sprint. Até porque acontece uma coisa na corrida de domingo, com 2 pilotos diferentes, ok? Em situações muito semelhantes àquilo que aconteceu no sábado. Vamos já falar do que aconteceu no sábado. Em que não aconteceu aquilo que aconteceu com o George Russell e o Max Verstappen. Ok. Sim. A de sábado é Alonso com Sainz. Perdi-me aí alguns, mas continuo. Do sábado foi Alonso e Sainz a discutir. Passagens muito idênticas em que estão a discutir o interior da curva. E no caso do Alonso, na corrida principal, ele mete o Sainz, quando se apercebe, já tem lá o Alonso, perdeu o interior da curva. Sim, depois do safety car. Mas a do Russell também é uma boa manobra, e ele trava tarde. E o Verstappen tem espelhos, por amor de Deus. Quantas vezes o Max trava tardíssimo depois da hora, ou quantas vezes ele já fez isso, principalmente no tempo da Toro Rosso. Aqui... Exatamente. Agora virou virgem ofendida, queres ver? Exatamente. Eu acho que eu gosto do Max e pronto, mas eu não pude. Peço desculpa, mas não pude deixar de me rir quando vi ele a dizer no rádio: eu sei como fazer as coisas. Ele é o último gajo à face da Terra que pode dizer seja o que for. Exatamente. Ele é o último à face da Terra.
pá, e só por aí, olha, acho que está para perceber a minha opinião sobre aquilo que aconteceu. Aliás, isto não é nada caso. Opá, podem dizer, olha, Ficou ali com uma toquinha. Ainda deu uma de Schumacher, que ainda foi lá, só faltou dar ao Já é a segunda vez. Isto é a segunda vez. Ele ao Ocon ainda arrebitou o cabelo e encontrões e tal. Agora, pronto, está mais polido um bocadinho. Ao Ocon, isso foi no Brasil, No lá Brasil, 2018 ou 2019. 18, foi 18, sim. Por aí, exatamente. por aí. Mas pronto, ele aí, biquinho de pato. Pá, é uma manobra excelente do George Russell. E ele não tem O Russell razão. foi destemido, é um facto. Foi. O Russell foi destemido e deu-lhe a luta que ele não estava à espera de ter E o Russell- naquele momento. Exatamente. E o Russell não se foi desculpar, e tal, os pneus estavam frios. O Russell nem tinha sequer que se Não, desculpar. exatamente. Eu acho Mas ele na hora, eu exatamente. acho que ele, de facto, os Ele pneus estão perdeu- frios, ele perdeu e o a Max até razão. responde bem aí. Ele Estavam responde frios bem. para toda a gente, sim, sim. Estão frios para toda a gente. Ok, pronto, então também mas estão o Russell frios. fez- Mas a mesma desculpa que o Max dá ao Jorge, ou seja, dizer, estão frios para toda a gente. Precisamente. A mesma maneira que o Max tem que abordar a curva de maneira diferente. Ou seja, isto Dá é para os dois. lados. Dá para os dois lados. Porque É isso ele- mesmo. Porque ele, quando leva, aliás, na curva 3, depois, o Max não desiste, porque ele aí nessa altura ainda está mais cerrado, não é? Está mais cego dentro daquele Claro. capacete. Ok? Fizeram reta lado a E lado. vai contra a parede, porquê? Porque também tem os pneus frios, não é? É isso, dá para pôr os dois lados. Estavam todos em posição em pé de igualdade. Agora, a explicação que o Jorge dá no final, nas entrevistas que eles dão, aquelas entrevistas rápidas, Sim, estava à já no frente. final, eu concordo com a explicação, com aquilo que ele diz, e eu acredito que mesmo, que ele honestamente, ele foi apanhado de tal maneira desprevenido com a confrontação do Max, que ele dá aquela desculpa tipo para pneus frios, na hora, estás a ver, tipo pneus frios. Não pensou. Porque não ele diz teve mesmo, tempo. porque ele diz mesmo, pá, que eu pensei que ele ia me dar um pá, tipo, grande disputa de posição e eu tal. acho que é aquele outro fator que isso faz Só à parte, Pedro. Ele aqui, o Max diz em baixo que is very good at explaining and creating excuses. Pronto, lá Ele é está, o mestre não vale do a pena. PowerPoint. Não vale a Só à pena parte. Exatamente, exatamente. Não, eu aqui até dizer outra coisa. O Max, que mais uma vez vem a meu ver, vem provar o quão desnecessária era esta situação. O Max sabe perfeitamente que ia ter 15 voltas pela frente e que tenha um carro superior, ponto. O Max Já podia ia estar ao falar luxo de nisso a perder seguir. aquele lugar e de até perder outro que sabia que 2 ou 3 voltas a seguir passava-os como um bom avião a jato. Opa, não Mesmo. tinha necessidade daquilo. O Max podia ter ganho, ficado até em segundo, mesmo assim conseguiu ficar em terceiro por causa dos danos. Não havia necessidade nenhuma disso. Nada. Cedia, faz-me lembrar o Max antes de ser campeão do mundo, que batia-se nas curvas para dentro e perdia a cabeça. Pá, não tinha necessidade nenhuma Ele disso. continua evitava com isso. e saía por cima. Ele vai morrer, não é vai morrer, atenção, ele vai acabar a carreira de Fórmula 1 com esta postura. Isso não. Há uma Sabes quando coisa é que vai deixar de isto ser assim? está no sangue já. Pá. Isto podes Não. tirar o homem do bairro, não tiras o bairro do homem. Não é? Ele vai deixar de ser assim quando deixar de ser competitivo. Com uma idade, quando tiver... Nem aí. Eu acredito que... Ele na Toro Rosso, ele chegou, eu lembro-me perfeitamente. O Toro Rosso, ele aspirava a algo. Quando ele já atingir, quando ele estiver tipo num ponto de um Alonso, opá, já não sou competitivo, não luto para ser campeão, estou aqui. Eu acredito que pode... Mas ele já tem tanta experiência, pá. Ele, a brincar. O Max já está aqui há 6 anos. 6 anos a fazer Fórmula 1. Se não for mais, ele começou com 17, vai com 24, por aí, já vai no 7. É fazer contas, não é? Ora, é fazer a conta, exatamente. 3,927. Portanto... Ele já está há muitos anos na Fórmula 1. Ele supostamente já amadureceu. E é com estas situações, pá, que eu não consigo gostar do gajo. Ele pode ser muito rápido. Olha, no domingo, ele tinha side posts, tinha os dois. E o Pérez, onde é que estava? Lá à frente. Também tinha. O Pérez tinha 4. Tinha 4 side posts. Aí que é? Então, és tão bom e não vais atrás do mexicano? Epá, é isto, percebe? Eu pá, não me levei a mal estar sempre a descascar no rapaz. Eu acho que não. Haver sangue na guerra, eu aceito. Ok? E já houve muitos pilotos que tinham muito sangue na guerra. Ele é um exagerado. E depois culpa sempre os outros. Eu nunca vi o Max assumir a responsabilidade em todos os acidentes, todos os casos que ele teve. Não há um caso que ele assumiu responsabilidade. A dizer assim, a culpa é minha. A culpa nesta situação segundo foi aqui 100% minha. a fonte mais credível que existe, Wikipédia,
Ele começou em 2015. Vê lá, são 8 anos já de Fórmula 1. Ou vai no 8º Pois ano. é isso, eu acho que ele tem 25 agora, é provável. Sim, sim, Já exatamente. tem experiência, para além de ter 2 títulos, não é? Para mostrar à malta, não é? Tipo, O pai. não é? Ao pai também, não é? Mas já tem 2 títulos. Pá, podia ter uma postura um bocadinho mais conservadora, até porque nesta situação, como tu disseste, e bem, ele tem um carro que dá para tudo e mais alguma coisa. Pá, O que é que ele ganhou com isto? Em vez de ficar em segundo e discutir eventualmente um primeiro lugar, porque eu acho que ele nunca ia lá chegar porque o Pérez este fim de semana estava imbatível, e ele acabou por estragar a corrida dele, entre aspas, e faz um terceiro lugar e não vai buscar o Ferrari. Eu acho que Foi a da maneira, explicação, foi a da maneira explicação do que eu li, Leclerc também. a explicação que eu li algures a explicação, ou digamos as declarações que eu vi e li algures, eu estava à procura mesmo encontro do Toto Wolff, acho que é das mais, ele aí até foi, por outras palavras, foi buscar as palavras do Massi, né? Motor Racing, porque ele disse, opá, eles andam nisto, andam karting, nestas desde tipo os de coisas desde os 10 anos no karting. Por claro. isso, pá, é corrida, são corridas. Sim, É sim. uma Aliás, situação... foi tanto situação de corrida que nem sequer aquele aviso, normalmente se tem em rodapé, que Sim. aquilo foi analisado ou qualquer coisa. E eu acredito que Nem o foi colégio comissário notado, tenha não é? dado uma. Notado. Exatamente, nem foi Sim. notado. Ou seja, opá, e está tudo bem. Pronto. É isso. Agora, de resto, a corrida em si, pronto, foi fixe. O Leclerc arrancou bem e depois. Desarrancou. Exatamente. Opa, depois fez o que o carro dava. Pronto, Exatamente. Sim. basicamente. Mas não passou o Pérez que esteve intocável, o Pérez, este fim de semana. Só lhe Sim, faltou sim, mesmo sim. fazer as polos. Sim, mas o Pérez é que é fino. O Pérez ganhou o que dá pontos. As polos, Exatamente. pneuzinhos em casa não preciso deles para nada. Exatamente. As polos, a polo, porque a outra... A outra... Exatamente. Porque a outra, uma das polos, uma nem é polo, nem fica Exatamente. sequer anotada. No... Pronto. Tem que assinar um. É como o boné que recebeu. Eu acho que Ué. assim tanto. Vocês viram a cena do boné do Leclerc? Vem o gajo da Não. Pirelli e estou-lhe contente para lhe dar o boné da Sim. Super Polo, Sim, shootout. da Shootout, é isso. E o Leclerc, pronto, o gajo faz-lhe sinal como quem diz, pá, tens que meter isso na cabeça, para a foto, não é? Pá, e o gajo, lá mete o boné, não é? Pá, umas fotos, tal, uma pose, e entretanto, pá, acaba a cena das fotos para ele ir à vida dele, e ele passa pelo aquele púlpito onde eles põem os Sim. capacetes e tal, e o gajo larga o boné, tipo na onda do... Despreza. Que é isto? Desprezo total pelo boné. Acho que era o boné da Pirelli. O boné da Pirelli, propositado, pá, e o boné é bem giro, mas para ver, esse é um boné. Exatamente. Foi. Quer É verdade, tem que procurar, tem para aqui um boné desses. Pô, mal corria. Esse foi o meu irmão que me deu. Isto até para começar assim um bocado também, porque se calhar da sprint, no fundo, o que houve de interessante foi isso lá na Foi frente. isso. De resto, não me recordo de nada, pá. Dali para trás foi um bocado morno. Foi mesmo meh. O Albon ficou em nono, ali à porta dos pontos, mas o Stroll conseguiu passar só ainda era ali mais um pontito, se soubesse mais pontuação, mas foi até só o oitavo, pronto, de resto. Sim, sim. E infelizmente Miami vai ser igual, porque o circuito de Miami não é como o do Azerbaijão, mas também é ranhonhó como tudo, não é? Não há espera nenhuma também, mas também, mas pronto, continuando. Vamos à corrida. Vamos à corrida. Já falámos da Red Bull quase o que havia para dizer, mesmo em relação à corrida. Sim. Nós temos, mesmo nos últimos episódios, temos no fundo negligenciado um bocadito a classificação geral. E neste momento o troféu Red Bull tornou-se mais ou menos interessante. Porque está em primeiro o Max com 93 e em segundo o Pérez com 87. Sim, sem dúvida. O gap diminuiu um bocadinho e 6 pontos tornam a discussão. Um primeiro segundo já é suficiente para ultrapassar. Neste momento o Pérez está a fazer um trabalho excelente, de duas maneiras. Primeiro, ele vai obrigar a Red Bull a assumir que tem apenas um piloto. Eles andam-nos há anos a tentar lavar a cabeça. A Red Bull, não, a Red Bull, tal. ainda hoje apareceu lá no auto qualquer coisa.
que a Red Bull disse que estão os dois livres para lutar. Sim, o Christian Horner voltou a dizer isso. E Isso é agora. o Pérez vai obrigar o Horner. É Não, isso mas atenção, porque ele tem, se puxares as fotografias para o lado, aqui a última já diz até a corrida, tinha visto ou a a corrida é até à livre. terceira. Pois, Exato. a corrida é livre até que os interesses da equipa estejam em causa. Né? Mas eles, neste momento, é um troféu Red Bull. Por isso, eles vão sempre fazer. Se tiver primeiro e ladinho. segundo para a Red Bull é igual quem fica em primeiro quem fica em segundo. Claro, leva sempre os pontos máximos. Precisamente. Não, mas o Pérez acho que teve um excelente break, né? As férias, principalmente as férias depois do campeonato anterior. O gajo vem forte mentalmente. Até agora não falhou nada. Acho que não, pá, mesmo em Melbourne, tudo apareceu aí, foram mesmo problemas mecânicos, não foram problemas do piloto. O gajo está forte. E ainda bem, porque eu quero mesmo que seja o Pérez. Ele vai ser despedido este ano. Eles vão lá meter o Ricciardo. Mas assim também o Ricciardo já sabe para o que é que vai. Sabendo ele que já sabe Era para o que é que porreiro, era uma equipa a dar-se ao luxo de despedir o campeão do mundo. Era, não era? Era. Mas Era obviamente se o Pérez, na eventualidade do Pérez ser campeão, que eu não acredito. Também não acredito Infelizmente muito, mas... eu sei que eles vão entalá-lo de alguma maneira. Isto Sim. vai ser a mesma coisa que aconteceu do tempo do Ricciardo, que começaram a dar asas novas ao Max e não davam ao Ricciardo. Ainda muita tinta vai correr. Exatamente. Pronto. Isto vai acontecer igual ao Pérez. Se não for de uma maneira, vai ser de outra. Mas pronto, acho que ele está a fazer o trabalho dele. Para além de estar a fazer o trabalho dele como piloto, está a fazer o trabalho dele tipo, para manter o contrato e obrigá-los a eles tomar uma posição. Porque eu acho que nem com eles eles devem jogar limpo. Pois. E depois também há outra coisa, e não sei até que ponto corresponde à verdade, mas também se tem falado. A Red Bull, como está naquela cena de ter menos tempo de desenvolvimentos por causa da penalização, Sim. eu acredito que também estejam a pôr as fichas todas em cima, ou a carne toda em cima do assador no início, e mesmo os próprios pilotos, nomeadamente o Pérez, que sabe que é aquele que Sim. não é mais desfavorecido, não, mas pronto, para todos os efeitos, em primeira instância, é aquele que mais dificuldade teria em ganhar uma vantagem. Então está a aproveitar ao máximo para ganhar a vantagem e agora para, não sendo campeão, lá está, que também não acredito muito que vai ser, pelo menos tentar manter-se no melhor local possível quando as outras equipas começarem a desenvolver os carros a sério e a Red Bull não poder. Ele foi entalado inclusive pelo Max, eles até podem dizer que se dão bem e tal, eu até acredito. Há de haver alturas de tudo. Sim, mas o ano passado o Max entalou 2 vezes, pá, e por isso, olha, agora Esta corrida de Miami não pode ser considerada uma street, um circuito. Opa, é um circuito citadino, só que é no parque de estacionamento do estádio lá. É, à volta do estádio, sim. Sim, aquilo é construído só para aquilo. Eles não consideram citadino, acho eu, porque não passa na cidade. Eu acho que não entra na lista, mas no em abono da verdade é como se fosse. É, porque só tem paredes. Viste lá areia? É isso. Não, vi água. Artificial. Por falar em paredes, as paredes no Azerbaijão devem ter mel. Porque eles foram lá dar uns toquezinhos. É fora, é dentro, é na saída. É antes do Apex, depois é sempre a preparar, a sair. Foi muito giro. Mas olha, vamos por agora para a Ferrari. Primeiro pódio do ano, caramba. Dois. O Leclerc tirou a barriga de miséria. Dizer, olha, eu resumo a Ferrari em pouca coisa. E juntando já o Sainz andou perdidinho o fim de semana todo. Como tu disseste, o gajo não recebeu o memorando. Ele teve de férias as 3 semanas cá em Portugal, para quem não soube, ele teve ele nem na transmissão apareceu. Parte das férias dele teve cá em Portugal e deve ter havido falha de comunicação lá para a comporta. Não recebeu. E não recebeu a lista das modificações do carro. Não tinha roaming. Pensou que ainda estava a andar no corta-relva das primeiras 3 provas. Exato. O Sainz andou ali naquela cena, mas ele próprio disse que estava com falta de confiança na travagem, salvo erro, no balanço, no equilíbrio da travagem, qualquer porcaria assim. Não tem comunicação com o Alonso, é por isso. O Alonso dizia-lhe como é que... Está. Depois falar. Também é. Mas tem uma piada para isso. Lembrei-me hoje tarde. O Sainz, pronto, foi o que foi, andou perdido na qualificação, andou perdido na sprint, andou perdido
Anda perdido o tempo todo. na super qualificação, na shootout qualification, e na corrida, pá, encontrou-se ali, depois deixou passar o outro e enfim. Mas ele não tem deixou aqui passar, mesmo... atenção, não deixou passar. Não, vi a repetição não. no on-board, vocês têm que ver o on-board do Alonso dessa ultrapassagem ao Sainz. O Sainz, se não me engano, estaria a atacar ou a defender-se já do Alonso. E o Alonso, pá, faz a manha, e ele faz-lhe mesmo, pá, a dança da mulher nua que bem vestida. Opá, porque nota-se mesmo que ele está a atacar. Dança de quê? Dança de quê? Da mulher nua que bem vestida. Aquelas que sobem pelo barão abaixo? Porque ele aborda a curva anterior, nota-se o carro a desacelerar e ele a entrar muito ligeirinho na curva, que é para sair a acelerar muito mais cedo. E tu vês logo na saída da curva que o Sainz ainda está à procura da traseira e o Alonso já está com meio carro. E ele preparou aquela ultrapassagem. A ultrapassagem é linda, porque é num sítio que até o Sainz deve ter pensado: oi, o que é que o gajo está aqui a fazer, não é? Exatamente. Mas o gajo já vinha lá atrás a dizer, vai ser aqui. E prova disto, e ele depois o Alonso, este fim de semana o Alonso teve anos de pérolas, não é? Ele já devia estar a ver o Sainz todo perdido atrás do carro e ele, vai ter que ser, ó menino. Vou ter que te fazer aqui uma chinesa. Ele diz aqui, dia muito difícil, não me senti confiança no carro o dia todo. Eu acrescentava o fim de semana todo. Sim. Mas tricky day. Pronto, very tricky. Não passando foi uma smooth operation. Não. Eu acho que ele teve muito receio aos muros e decididamente... E ele vem um bocado, se calhar, limitado de Melbourne. Aquilo em Melbourne pode ter também afetado um bocadinho. Mas pronto, ele é profissional. Se uma prova é uma prova, passa à frente. E se precisava de recuperar mais tempo do que este não teve. Mas fez serviços mínimos, pontuou, não está mal. Não, sim. E agora vai, se calhar, voltar aqui a fazer um crescente nas próximas corridas para estar outra vez em forma. Até pode ser. Charles já viu que este ano tem que apostar nas qualificações, porque mais? nas corridas... Mais. É o gajo neste momento que tem mais pole position sem corridas ganhas, caralho. O gajo tem 33% de sucesso. Ainda hoje vi um meme a falar disso. Eu vi uma coisa dessas. Até aqui se vê que eu acho que o Charles fez o máximo que dava para fazer, porque vai terminar a 20 segundos dos dois da frente. Opa. Desta vez o carro colaborou. O Nuno sabe disso, não sei se lembrará. Quando o Charles aparece na Alfa, eu sempre disse nessa altura e comentava com o Nuno já nessa altura. O gajo é muito, muito bom. O gajo só teve lá um ano e vou ir logo com uma equipa de topo, não é? E ele é muito bom. E nesta volta, por exemplo, em Baku, até podem dizer que o Ferrari é mais rápido numa volta só e tal. E ele encontrou, eu acho que foi na Qualify para domingo, uma 10ª ou 2. Não foi 10ª, uma 100ª. Quer dizer, o carro mais rápido ele não consegue bater o Ferrari em Qualify. Epá, isto é coisas que o gajo encontra na pista neste plantel da Fórmula 1, e eu diria excluindo o Hamilton e o Alonso, que é o que é, não é? São de outra geração. Sim, exatamente. Qualquer um deles terá digamos, estofo para ser campeão. Não, mas eu estou a dizer, entre o Fernando Alonso e o já foram campeões do mundo, e qualquer um deles teria em condições ideais estofo para voltar a ser. Claro que sim. Momento, podemos dizer que sim. Para além do Max Verstappen, eu não vejo mais ninguém para além do Leclerc com aquele extra mindset para ser, com aquele extra para ser campeão. Sim. Todos eles, alguns deles são pilotos do topo, são pilotos excelentes, mas aquele X-Factor, não é? que faz falta para ser campeão do mundo, eu aqui, olhando para este plantel, só vejo o Charles. Não vejo mais ninguém. Há bocado dissemos que não vemos o Pérez ser campeão, eu falo por mim. Eu não vejo porque... mas o Pérez não é porque ele falta-lhe aquele X-Factor. Não, mas no caso do... eventualmente poderá faltar. No caso do Pérez será uma coisa diferente. Eu acho que até... Mas eu não estava... Uma palavra para descrever. Acho que outro que poderá vir a ter esse X-Factor é o Norris, mas não é nesta McLaren. Mas não é... Sim. Eu acho que ele só está a perder, infelizmente. Mas acho que ele também
tem aquele, apesar de ainda ter que suar um bocadinho para chegar ao nível do Leclerc e mais ainda do Max, mas eu acho que ele teria Ele tem que aquele- suar porque aquele também ele coisa. nunca teve imaterial igual. Nós Por também não acaso conseguimos... não concordo. Eu até O acho que Russell também poderá vir a ter, É isso que eu ia dizer. mas Eu acho que mas- o sucessor espiritual do Hamilton vai ser o Russell. Não porque ele está lá com ele, mas de facto, em termos de piloto britânico, sim. eu acho que quem está mais bem alinhado sem para dúvida, substituir, ou digamos, para pegar na tocha, não é? E substituir o Hamilton quando ele Não, se e até decidir reformar, acho que é E mesmo até, o Russell. sincero, eu acho que, até contrariamente ao que se ouviu até durante este fim de semana, que o Leclerc já estaria a Isso é tudo arranjar treino. ninho para a Mercedes, Achas? e eu acho que sucessor de lugar direto, não de trono, Sim. digamos assim, de lugar direto na Mercedes, para mim seria o Norris. Sim, eventualmente. Mas Mas estás a ver está lá um o Norris- Schumacher a meter-se. Mas tu estás a ver um Norris, e isto excluindo o o Schumacher, estás a não ver vai um lá. Norris e um Russell na Mercedes? Então, Achas que isso ia dar... Não achas que isso ia dar possivelmente, mas Rosberg está Hamilton? lá o Toto para bater Mas com a Eu mão na gostava mesa. de ver, eu Ou sou com os honesto. fones na mesa. Exatamente. Eu gostava de ver. Agora, Isto. não estou a ver duas pessoas com a mesma aspiração a estar lá. Pá, não estou a ver se querem muito serviço. Mas- Acredito que meta mais mas rápido um Schumacher. Numa equipa top tens de ter duas pessoas com aspirações a Tens. campeão. isso. Sim, senão não Sim, pontuas. tens. Senão não pontuas. Mas, Se o gajo- sim. se tiveres um gajo a dizer quer que faça bem ou faça mal, não interessa. Também não. Não, claro. Agora, o histórico diz-nos que há sempre um, ou pelo menos as equipas fazem com que haja sempre um no qual o papel de segundo piloto esteja mais ou menos ali automaticamente entregue. E não estou a ver nenhum Olha, daqueles dois aí a aceitarem. Mas voltando à corrida isso. Vamos à da realidade. Ferrari. Voltando à corrida da Ferrari. Foi isso. Não houve nada, não é? Não. Opa, Não, também ele não. depois, o Charles Sim, volta agarrou- 5. Volta 5 A partir que foi eu o que disse, eu foi. tinha dito que à volta 5 ele estava. Já estavam os arrumado. outros dois na Sim, frente. sim. Não foi na 5, Ficou foi na 6, arrumado. ou foi da 5 para a 6, ou qualquer coisa assim. Está arrumado. Depois manteve Está bem. feito. O carro aguentou. E geriu bem, pelos vistos, a pressão do Alonso. Porque ele diz nas flashes no final, antes de ir para o pódio, que ele perguntar, olha e tal, eu acho que foi o Will que lhe pergunta, então, e aquela pressão do Alonso numa certa altura e tal, sentiste pressionado? E de facto houve uma altura que o Alonso estava a Sim. menos de um segundo do Leclerc, Sim. e depois entretanto voltou-se a distanciar. E ele preocupou-se mais, logo, mal passa ao Max, nota-se claramente que ele entrou depois no modo de gestão da corrida dele, porque entretanto saberia que poderia vir alguém de trás e buscá-lo, e esse alguém poderia ser o Alonso, e o gajo entrou em modo poupança, e foi o que ele disse. Ele, eu quando me apercebi, eu disse assim, mais ou menos assim, quando soube que era o Alonso que estava atrás de mim, comecei a poupar, porque eu já sei que o gajo é muito poupador, né? no Material. principalmente no início de stint, que é para vir no final ir lá calcar os calos, não é? E foi isso que aconteceu. Há uma altura que o Alonso aperta o parafuso, vai lá se encostar, digamos assim, ao Leclerc, e o Leclerc ainda tinha aquela restiazinha de pneu para... E ele recebeu para a se pôr a mensagem andar. também. Ele recebeu a mensagem do engenheiro a dizer que os pneus estavam como esperado. Ou Exatamente. seja, e a partir daí ele voltou a fugir e voltou logo para os 2 ou 3 segundos. Na verdade, eles no final acabaram a menos de um segundo. Que o Alonso Sim, passa a sim, reta, sim. passa a meta com o DRS aberto. Portanto, se Sim. calhar mais uma volta ou duas, eu não sei. Porque se calhar depois o Leclerc, depois de ter ganho aquilo, também voltou outra vez a entrar em modo poupança. facilitou, Depois tu facilitou, vais claro. gerindo isto, não é? Claro, exatamente. Passando aí para esse segundo da Aston Martin. Da Aston Martin ou do Alonso. O Alonso, eu pensei que ele ainda ia chegar ao Leclerc, honestamente. Quando o via passar o Sainz, eu pensei assim, já foste o Leclerc. Não, o Sainz estava com outro nível, é por isso que também... Tá, o também Leclerc esteve ajudou. muito bem, sim. A Aston não tinha Sim. ritmo, não teve Porque o ritmo carro- a semana toda. Não, o carro andou ali. Até acho que o resultado acaba por ser bem melhor do que Do que inicialmente se exibição. podia prever. eu não E da pensei própria que- exibição. Eu não pensei que sequer o Alonso fosse É assim, chegar a um- exibição da equipa, porque a exibição do Alonso é 5 estrelas, não é? Sim, Topo de sim. Mas gama. atenção, que ele também pronto, faz parte da corrida, mas ele também
o safety car ajudou, porque senão ele Sim. se calhar ia penar um bocado mais Sim, mas isso é para todos. Mas É isso é para circunstância todos. igual para Isso é para todos. todos. Isso depois é igual para Sim, sim. todos. E o Alonso ainda fez de engenheiro ali a meio. De Portanto, engenheiro, e eu adorei o Stroll. Epá, diz ao Alonso que eu não vou atacar. Epá, ele cai-me para a frente. E o gajo, epá, o Lance não te vai atacar. Epá, mas ele se quiser, está à vontade. Eu sim. deixo Olha, ir e tal. nos travões assim, como que Exato. pode... E ele, próxima corrida, isto é piada. Na próxima corrida vamos ter uma comunicação do Alonso para começar a ditar uma receita bimbi ao engenheiro. Tipo, olha, ó bacana, eu esqueci-me de uma cena, tomem nota, pá, que eu inventei uma receita para a bimbi. Ora, 100 gramas de açúcar. Não, eu acho que ele vai chegar a um ponto para dizer assim: olha, liga à Taylor Swift e diz-lhe para ir a Castle da sopa, que eu daqui a um bocado já estou aí. Ainda por cima está em Miami, acredito que a Taylor esteja lá nos Estados Unidos. Exatamente. Opa, muito bom. Não, mas Estou a Alonso, dizer, mais o uma gajo vez. É. Alonso, mais uma vez, pá, nada a Mas dizer. há uma cena Epá, muito engraçada na Reforçou transmissão. o terceiro lugar com 60 No pontos campeonato. Sim, claro. no campeonato. Sim. Mas acontece uma coisa muito engraçada ao Stroll, quando o Alonso, depois da comunicação do Alonso em relação à repartição de trabalho, Ele que é fez logo a seguir, tempo. faz logo aquela drift. Sai da Aquela pista. atravessadela. Sai de pista. Não Eu dá, acredito que não afinal, teve nada. Não, Mas não eu tem acredito nada que não a teve ver. nada a ver. Sim. Aliás, que Mas aquilo é até foi na engraçado. saída. Mas é engraçado. E que lhe custou o lugar posição ao para o Hamilton. Custou-lhe o quinto lugar? 100%, exatamente. Mas Quinto, não, sexto. Estou a gostar deste duo. Por acaso eu pensava que ia sexto, funcionar sim, pior. Eu pensava que ia funcionar pior, pá, Alonso Lance, e aquilo está a correr bem, pá, está engraçado. Está a correr giro. bem, está a correr bem porque Mas pelo visto o pai Stroll também está apaixonadíssimo, pá, pelo Alonso. Acho que estão toda a gente nas nuvens. Sim, ele nunca teve ninguém que lhe desse o que ele está a dar, pelo menos nos Ainda por cima tempos está a mais fazer Mas o pai babysitting. Stroll- Ainda por cima está a fazer Exatamente. babysitting ao filho. precisamente. Portanto, Mas melhor não atenção, pode que ser. estamos a tirar mérito ao Vettel, há muito aqui Não. o tirar mérito ao... Não estamos necessariamente Eu nós, não mas- acredito que seja. Eu acho que o Vettel não teve foi grande hipótese porque não tinha máquina para isso. Não, mas deste carro também há muito desenvolvimento do mostrar. Vettel. Esquece lá isso. Obviamente, O Alonso- sim. o Alonso E está desengane-se lá, quem nós já pensa- falámos disso. Desengane-se quem pensa o contrário, claro. O Alonso tenta, quando lhe foi perguntado, já lhe foi perguntado, e o gajo, eu também trabalhei e tal. Ninguém diz, não é só o claro. Vettel, o Vettel Mas é não está preciso- aqui e tal. Pronto. Sim. Mas isso é normal, isso é o Alonso a ser Sim, mas Alonso. ele estava na Alpine, para todos os efeitos, não tinha, o ano passado, enquanto o carro estava a ser desenvolvido, ele tinha mais, era que se focar no outro lado. Portanto, pode ter dado inputs e acredito que sim, como é óbvio, já sabia que ia para lá, mas não teve papel principal, não quero acreditar nisso, nem tinha hipótese. Não parece que a Alpine fosse achar grande piada. A não ser que tivesse durante as corridas a mandar mensagens aos gajos da Aston Martin. Afinal, se ele faz tudo durante a corrida... Olha, vendo agora o que a gente vê, Exatamente. ele era capaz de estar a fazer código Morse pelo Exato. caminho, caralho. Com as Eu luzinhas acho- atrás. Eu acho piada, o gajo, alguém lhe fez uma pergunta, pá, nessas tais entrevistas rápidas, mas eu só via por escrito. E o gajo diz, pá, deve-lhe ter dito, pá, fosse as mensagens durante a corrida, pá, tu fazes tudo, engenheiro e tal, coisa, colega, a dar as dicas ao colega, e ele respondeu, pá, eu já faço isso há muito tempo, não sei porque é que nunca passaram as minhas transmissões. Ok. Eras Pode o patinho feio e ainda vais voltar a ser. Pois, exato. Peito fino, ou arranja bem o caldinho com a Taylor, que já és um produto mais vendável. Exato. Ora, Enfim. passando portanto, Para a o Alonso, pronto, como dissemos, já fez uma corrida boa, não é? Uma corrida impecável para o que o carro estava a andar este fim de semana. Sim, problemas na O Stroll Eu- continua também no mesmo registro, um bocadinho abaixo do Alonso, mas ali a dar... Mas anda bem, anda Sim, bemzinho. tá bom, Tá, anda tá bom. bemzinho. Tá. Eu acho que ele ainda tem Eu acho que o grande eu acho que ele problema ainda não se deste adaptou fim de grande coisa ao carro. Não sei se ainda se terá a ressentir alguma coisa Sim. da lesão e tal. Mas Pois, Eu acho que obviamente, o principal problema, mérito para a Aston, que traz evoluções, inclusive uma asa de low drag para esta corrida, ou uma nova asa. Azar do caraça, pá, a gaja nunca funcionou direito, não é? Ou pelo menos o DRS, o mecanismo Pois do foi. DRS nunca funcionou direito. Ou seja, também no fundo, a Aston até podia ter ficado, o próprio Alonso podia ter ficado, se calhar, em condições normais à frente da Ferrari, em corrida. Mas com todos esses problemas, ou melhor, com todos os problemas que tiveram na asa, também limitou a corrida de ambos.
pelo menos. Foi. Aliás, eles no início diziam que não sabiam sequer se o DRS não ia falhar Sim, durante sim. a corrida. Portanto, E acho que falhou, o Alonso falhou algumas vezes, o É Stroll possível. acho que nunca falhou, mas pronto. Mas pronto, foi o que... Passamos à Mercedes. Passamos Acho à que sim. Mercedes e o Hamilton em sexto e o Russell em oitavo, com o Lance Stroll no meio. Acaba por ser um bocadinho aqui a luta da Mercedes com o Lance Stroll e um bocadinho com o Alonso também, apesar de agora ter ficado um bocadinho mais distante. Se o Alonso não tinha feito aquela ultrapassagem ao Sainz no safety car, ia batalhar com o Hamilton. Iam estar ali os 4. Conforme fiz noutras situações foi ao contrário, não é? Foi no último grande prémio que foi o Alonso que andou atrás do Lewis, não é? Sim, do Hamilton. Que ele até próprio disse que não conseguia. É engraçado que o Aston Martin, mesmo com o DRS fechado, estava a fazer melhor ponta que o Mercedes DRS aberto. Uhum. A vaca gorda. Aquilo é mesmo pá, um 190 daqueles táxi de praça, meu. 190 D, igual fazem menos quilómetros. O 190 faz 2 milhões. Sim, esses fazem menos a pegar por baixo, 2 milhões por baixo. Exatamente. Pá, é que há uma parte, eu não sei quando é que foi, uma parte de uma corrida deste fim de semana, que o Hamilton está por fora, até acho que deve ter sido na ultrapassagem ao Stroll, que ele consegue ultrapassar o Stroll, mas os gajos vão quase a reta toda, quando o Hamilton sai de trás, foi, exatamente. eles vão a par, e o Hamilton vai de DRS aberto, e o Stroll está de DRS fechado. Eu acho que até não foi logo a seguir à saída do Stroll. Provavelmente foi logo aí. Isso foi quando ele passou. Aí foi quando o Hamilton passou. Mas estiveram ali... Ou seja, a Aston, mesmo com aquela asa a funcionar mal, pá, teve um bom... Está com um carro ainda assim bom. A Mercedes continuou... E eles mudaram. Eu, por exemplo, eu não sou... A não ser que, de facto, tenha encontrado mesmo um problema grave na mudança de filosofia. O problema existia. No caso da Mercedes, não é? Sem pods, não é? Sem side pods. Agora, eles apareceram com isso. Pá, mas o carro continua igual. Uma bosta. Não andou nem mais nem menos. Ficou exatamente igual. Não, a própria classificação assim o diz, não é? Os lugares em que eles terminaram. Aliás, o Russell não passou sequer à Q3. Pois. É preciso pôr isso em perspectiva. Exatamente. Na sexta-feira não passou à Q3, exatamente. Mas na sprint até andou mais ou menos, mas aqui também andou mais ou menos, aquelas primeiras andou três mais curvas. Ou menos. As primeiras 3 curvas até esgaçar o carro do Max. Chega para lá ao demorou. Mas depois também aqui na corrida também andou ali um bocadito... depois tentou forçar um bocadinho o Stroll e tal, mas também depois o Stroll apertou e ele... Foi só E aqui no Russell termina os que interessam, digamos assim, no 8º lugar. Depois há um gap assim um bocado mais crescido para o Norris, para a McLaren, não é? No fundo, isso é um campeonato da Mercedes para cima e um campeonato da Mercedes para baixo, não é? Temos Mercedes, Aston Martin, Ferrari e a Red Bull. A Mercedes está a fazer de Equador, então, ou algo assim. É a linha que separa. É a linha que separa, mas eles ficam ali no meio, uma cena. Mas pronto, na McLaren até pronto, tiveram umas evoluçõezitas, não é? Que pelo menos a confirmar noutros circuitos, neste circuito resultou melhor, pelo menos já saíram já entregaram a lanterna vermelha a outro. Exato. Sim, exato. Eu fiquei contente, mas porque já deixou de ter cerca de 0 pontos, não é? Deixou, contudo. E o Piastri quase está melhor. Mas eu também não perspectivo que seja melhor do que isto, porque para ser melhor do que isto tem que ultrapassar as outras 4 e eu não vejo isso a acontecer. Não. Portanto, é ir gerindo, tentar agarrar aqui um dos dois primeiros, um dos dois últimos pontuáveis. Era o que deveria estar no carro inicialmente, que é uma coisa que me cria uma imensa confusão. Então, que carro... Se essas evoluções que eles trazem agora é aquilo que já estava desenvolvido... É que isto nunca aconteceu, pelo menos não me lembro disto acontecer do tempo que a McLaren era McLaren. Porque a McLaren é conhecido pela sua qualidade, para precisão, rigor e tal. Então os gajos fizeram as 3 primeiras corridas com que tipo de pacote aerodinâmico, se afinal este era o que era suposto ter aparecido no carro logo desde o início. É uma coisa que eu não percebo, ou seja, aquilo é que é do carro do ano passado. Eles eventualmente estavam com meio carro do ano passado
Isto é quase inacreditável. Não faz sentido. Eu acredito que ali tenha esta situação da McLaren tenha muito a ver com a Pelo gestão. que disse a Norris, o Norris, sim, mas isso é gestão pura e dura. Sim. Do Zac Brown. Ele ainda deve estar a ver onde é que estão os 18 milhões para dar ao Danny. Se calhar fizeram um acordo de prestação aos o Piastri andou benzinho para o circuito que era e para o carro que tem. Pá, sim, o puto está a ter uma evolução, por acaso agora tem que começar a dar o braço a torcer. A dar uma palmatória, sim. Sim, uma palmatória, não é dar o braço a torcer. E ele está a evoluir. Nota-se uma evolução positiva no rapaz. Agora, não vejo ainda o predestinado que toda a gente diz que ele é e que será. E não vejo ainda. Agora, vejo uma evolução positiva. Sim. Eu acredito que ele esteja a ser, de certa forma, prejudicado pela máquina que tem nas mãos. Acredito. Sim, mas eu até estou a comparar com o andamento do trator. Exato. Se fosse ver, era o Massey Ferguson. O que é que eu ia dizer? Eu não concordo com a questão do material, porque eu estou a comparar o Piastri neste momento em relação ao Norris. E ele não está assim tão abaixo do Norris. E é engraçado que o Norris já se começa a queixar. Eu estou a ouvir o Daniel Ricciardo com voz de Norris nesta corrida. Aconteceu isto. O gajo, numa das entrevistas, o Norris, perguntar-lhe qualquer coisa em relação à sua performance deste ano, e ele já está a queixar-se que o carro não se adapta à condução dele. Tem assim uma coisa, tem um comentário desse género, o Norris, este fim de semana. Ou seja, já parecia o Daniel Ricciardo do ano passado. Já estou a ver o Norris mesmo a levar um chute do cu no final da temporada. Não acredito. Ou ele vai se pôr a andar. Mas isso foi na conferência de imprensa de sexta, salvo erro. Depois do treino livre. Isso, pôr-se a andar era muito bonito, mas é se ele tivesse melhor pondido. Exatamente. Neste momento há para cima, a não ser o Pérez, não vejo ninguém a sair o Pérez... E neste momento, com o que está de fora, acho que há tantos bons pilotos sem lugar do que com lugar este ano. Sim, temos Ricardo, temos Schumacher fora, temos muita coisa fora, portanto ele nos pode dar ao luxo também de estar aqui a decidir a fazer trocas assim à toa. Mas sim, mas o Piastri está a começar, tem que começar agora para entre o Norris e o Piastri, e no 10º lugar para fechar os pontos foi o Tsunoda no outro trator. Olha, fica surpreendido. Um pontinho. Olha, mas vamos falar já. Eu surpreendido até nem fiquei. Isto, o Tsunoda tem feito quase sempre pontuações, não, classificações a roçar os pontos. Ele teve dois 11º primeiros nas duas primeiras provas. Na Austrália, também por causa das desistências, como já conseguiu pontuar um oitavo ou qualquer coisa assim, ou nono, e agora foi para o 10º outra vez, e agora foi para o 10º porque é ali aquele lugarzinho dele e agora se vocês quiserem atirar pedras, força, está a dar uma lavagem do caraças ao outro convencido. Era o que eu ia dizer. Foi quando eu disse, era para falar na AlphaTauri que eu ia dizer, porque pelo amor de Deus, meu. Aquilo foi a desilusão total e completa. A única coisa que ele fez bem, ou das poucas coisas que ele fez bem deste ano na Fórmula 1, foi realmente a primeira corrida pela Williams no ano passado, que toda a gente loucura e tal, e ele, olha, garantiu-lhe lugar. Porque daí para cá, ele só aparece na transmissão, efetivamente, quando dá cabo do carro. Quando faz um Latifi. Exatamente. Não justifica. Mas é tal coisa. Eu acho que se justifica. Ele fez muito cedo. Ele fez um Latifi. Ele este fim de semana fez um Latifi muito cedo. Ou seja, ele até no timing é fraco. Exatamente. Por amor de Deus. Até no timing é fraco. É a realidade. Às vezes pode parecer hipócrita de nós estarmos a falar assim porque nenhum de nós ia para lá fazer melhor. Certo, pronto. Mas já por isso não. Exato. Há uns anos atrás, se calhar. Agora, já vou ver uma coisa. Eu não estou a julgar em relação. Eu não julgo nenhum dos pilotos sobre as minhas capacidades. Eu julgo em comparação. Não estou a brincar. Eu estou a dizer. Obviamente.
É sempre aquela cena de uma pessoa quando critica Não, não, muito, não, 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 não. Eu sabes que há não sempre tenho aquele qualquer treino. tipo de inveja desta malta. Eu olho para Pronto, isto, é pá, isso. eles são profissionais e são supostamente os Claro. 20 melhores. E nós estamos a. Não, eu estou a falar, mas naquela O situação que às nível, vezes o quem nos nível é ouve este. possa estar Não, não, possa não. dizer isso, às Sim, vezes, da forma como nos podem, mas. falamos. Exatamente. Exatamente, mas embora acho que não acontece. Todos nós Opá, temos os nossos ódios de estimação porque nos faz claro, bem. Pá, e temos as nossas é giro. opiniões. Exatamente. Agora, opá, ele E ele é fraco. Ele está a ser aquilo fraco. que vinha, opá, eu acredito que ele não seja fraco, eu acredito que ele neste momento está a ser. Opá, Pá, ele eu nos encontrei- Nicos, andou bem, ele na Fórmula 2 andou bem. Opá, e naquela corrida com o Williams, tudo se perspectivou, ou tudo aconteceu de maneira sim. a aquilo correr bem, opá, e correu, pronto, tudo bem. Opá, mas não está a demonstrar agora, e agora é que interessa. Na verdade, agora é que interessa. E é cada tiro, cada mel. Quer dizer, pronto, é o que é. Pois. Mas tenho pena, tenho pena, sinceramente, por causa de Opa, todos. eu acho é que são pouco, havia de haver outro, porque esta corrida merecia outro Latifi ali no meio. Sim, sim. Para Aliás, dar um não é que bocado de ânimo. merecia. Estava a precisar. Eu ainda estava com esperança, pá, que o Piastri fizesse lá também qualquer coisa e tal, mas não. Não foi lá. O Sargent tinha queimado já os cartuchos para o fim de semana, por isso. Já. O Sargent também é outro, mas já lá vamos. Aliás, até já a seguir, não é? Exatamente. A seguir ao Piastri, exatamente. Temos o Já. Albon que ficou em 12º e o Sargent em 16º. Sim, pá, Epá. o Sargent comprometeu-se logo, eu acho que ficou logo desmotivado logo no sábado, nem pôde participar. Acho que logo a partir daí comprometeu lá, logo. O Albon fez o costume, chegou o máximo possível com aquilo que tem, é o que ele, na verdade, é o que ele tem feito. É chegar Sim. o mais longe possível com o carro que tem e ficar à frente do companheiro de equipa sistematicamente. Tem andado certinho quando pode, não é? É constante, é consistente. Sim, consistente. Mas sempre foi, o Albon sempre foi consistente em termos de. Sim. E está aqui 12º, lá está. Se houver, bastava aqui um ou dois desistirem aqui em cima e ele já ia. Chegava lá fácil, exatamente. A questão é mesmo essa. Perdemos a cara de Pedro, mano. Ele também não é nada bonito, por isso. Tive de me levantar do local de gravação e está de cuecas para baixo. E ninguém tem nada a ver onde é que eu vim. Ora bem. Se ouvirmos eco e ouvirmos assim. Não, por acaso não estou de cuecas. Não, tive de ir abrir a porta, peço desculpa. Tranquilo. Estás à vontade. Estás por eu só falei porque pensei que era alguma coisa até com a internet assim podíamos. Não, foi mesmo que. Mas pronto, a Williams é isso, não é? É o que é, exatamente. Não, eu acho que o Sargent, o meu menino, este fim de semana deixou-me triste. Deixou-me triste. Já me tem deixado. Ele deixou-te a ti triste, mas fez feliz a comissária lá da. Pá, isto foi tão bom, pá. Eu estava a ver isto ao vivo, só me ria. A miúda estava-se a babar. Eu nunca pensei que isto fosse virar. Opá, nunca pensei, pronto, tudo vira, não é? Exatamente, hoje em dia tudo vira. A miúda estava mesmo maravilhada a olhar para ele. Ou seja, para quem não viu, eu até vou procurar aqui para meter para quem viu em vídeo, mas houve uma quando ele saiu portanto, quando ele se despistou, depois saiu do carro e foi para trás das barreiras e estava acompanhado de uma comissária. Exatamente, uma comissária. E a comissária tirou-lhe as medidas todas 3 vezes de cima a baixo. Sim, mas diga-se, desculpar a menina que não era nenhuma tarada, nenhuma stalker, não. Que eles são obrigados há sempre, nesse tipo de zonas de extração, há sempre um comissário, normalmente é um comissário, que tem que acompanhar o piloto. E ela, no fundo, deve-lhe ter tocado a ela a fava de acompanhar os pilotos. Pá, que chatice para ela, se acontecesse na curva dela. Que maravilha. Mas tocou-lhe a ela essa tarefa. E por isso que ela ficou ao pé do Sargent, para seguirem noutras corridas, o comissário que acompanha o piloto fica sempre ao lado dele, que é para quando... a fulana até foi porreira.
Porque normalmente a maior parte dos comissários é na onda a dar toques nos pilotos, na onda, vamos embora, tens que ir aí para coisa e para o paddock, não te quero aqui. E ela não, ela estava ali até, tipo, o rapaz está precisando aqui do seu tempo. Ela estava sem palavras. Exatamente. Ela, o que é que eu vou dizer? Ele é tão lindo. E basicamente a prova dele resumiu-se a isso. É um número de telefone mas tenho pena que eu esperava mais um bocadinho dele. O número de telefone de uma azerbaijana. Exato. Será que é uma cerveja? Tenho pena. Olha, ela que aproveita a viagem, que agora vão para o país dele. Pode ser que ela tenha uma viagemzinha de graça até os Estados Unidos. Exatamente. Mas tenho pena, mas pronto, vamos ver se o moço vira. Tenho mais sorte. Ora, abaixo deles ficou uma decepcionante Haas, não é? Eu acho que aquilo vai de mal a pior na Haas. Não, por acaso não diria. Esta foi má. Olha, foi uma cena engraçada com a Haas. Pela primeira vez, os gajos conseguiram juntar uns cobres para fazer uma asa de low drag. O ano passado não tiveram. Fizeram sempre o ano todo com a mesma asa, tiravam-lhes alguns. Mudavam só o ângulo. Exatamente, e o ângulo, mas era uma asa, a mesma asa para o ano inteiro. Pronto, esta foi a primeira vez que eles trazem uma asa de low drag, e o carro não andou grande coisa. Mas em contrapartida, o Hülkenberg e o Magnussen, ambos fizeram corridas boas. Eu não posso dizer que andaram mal. O Hülkenberg eles falharam ali um bocadito, acho que na altura do safety car, se eles tinham parado o Hülkenberg também mais à frente durante a corrida. Era muito cedo, para a estratégia deles, era muito cedo, não podiam ter parado. Aconteceu mesmo com o Ocon. Era muito cedo, eles estavam a apostar e eles inclusive foram até ao final da corrida. Caso do Hülkenberg, foi até a anterior, tiveram sempre à espera tipo de um safety car. Porque está provado, por exemplo, em Baku, pneus duros dá para a corrida toda. Sim, houve um deles, não sei se foi na Alpine, houve um rádio qualquer que eles admitiram mesmo, estamos a apostar no safety car. Na Alpine, acho que foi na Alpine. Exatamente, só que nessa altura o Latifi já estava DNF, portanto não sei o que é que eles estavam à espera. Estavam à espera que alguém fizesse um Latifi. No Latifi no timing certo. Exatamente. Realmente. Eu aqui até juntaria nesta corrida. O Magnussen diz que teve pace, não é? Que teve ritmo para mais, mas foi apanhado no trânsito durante a prova e desembaraça-te dele em trânsito. Foi apanhado no trânsito. Até ao final não tinha pace, porque o pace ele estava ali estava na VCI às 8 da manhã mas ele estava com pace e não queria trânsito, estava com pace que é para correr sozinho. Exatamente. Aliás, se estava com pace, já tinha feito uma boa qualificação, que foi coisa que ele não fez. Pois, nenhum deles. Exatamente. Até estava com trânsito porreiro, para ultrapassar. Eu acho que ele já está a sentir o Hulk a apertar-lhe as bolas. Podes ter certeza. Eu não digo que não estaria a contar, e rivalidades haverá e tal, e coisa, e nós estamos aqui no corte. Mas não estava. Não sei. Eu acho que eu, por acaso, o que está a fazer o Hulk, independentemente, ainda hoje, poder ser a favor ou não da substituição do Hulk ou do Schumacher pelo Hulk, ele sempre foi um piloto rápido e eu tinha dúvidas em relação à sua condição física, mas de facto o gajo está rápido e a condição física está lá, porque senão ele não estaria com a forma e com o andamento que ele está. Agora, não sei se estaria a contar ou não. Não sei. Eu acho que o Magnussen foi apanhado em contrapé. E ainda por cima, pelos bichos, já estão a apertá-lo dentro da AS. Tipo, menino, tens de começar a ter andamento. Já estão a ver notícias. Já estão a ver notícias de que Magnussen tem lugar em risco. É logo. Aquele clássico. I have to call Gene. Exatamente. Mas a questão é que a maioria o que se vê mais. Don't break my door. A equipa que mais se vê nestas polémicas, já no ano passado foi igual, é a AS sempre. Um piloto, vamos na quarta corrida, um piloto tem meia dúzia de situações mais desagradáveis, fulano estará em risco, mesmo a própria imprensa, eu não vejo isto a acontecer com mais equipa nenhuma. Eu acho que ali a AS às vezes faz um bocadinho de bobo da corte por vontade própria, também porque também não se sabe impor. Também vai mantendo... Na ribalta, não é? O Gunther gosta muito de aparecer. Apesar de ser bad advertising, é sempre advertising. Era o que eu ia dizer, não há má publicidade. Pronto, mas... É publicidade, não é? Mas pronto. Depende do ponto de vista. Mas pronto.
Agora, de avançamos. resto, foi uma corrida pagadita de ambos. Sim. Pior do que deles foi a prestação da Renault, todo o fim de semana. Renault. Alpine. Alpine. Não. Aqui diz Alpine Renault na É os classificação. motores, mas a equipa É é o motor, Alpine. sim, exatamente. Opa, também esperava-se muito, fez pouco. Por acaso, eu não concordo que a Alpine seja a pior. neste fim de Ninguém disse que semana. era pior, mas Não é digamos, pior, mas quase. Não, é pior para também abaixo deles poucos ficaram. mas digo, sim. Hum, E Sim. o Ocon ainda ia dar boleia à meia dúzia de fotógrafos, no fim. Sim, mas isso foi a organização. Essa também foi muito bonita, por acaso. Foi. Estão demasiado habituados a que ninguém pare na última volta. Mas pronto, mas seja como for, Pois aquilo foi. não tem desculpa. Foi facilitismo, desculpa. claro que sim, isso foi facilitismo, já sabe. Pronto, o Pérez e o Max passaram, o Leclerc passou, pronto, vamos montar aí o estaminé, entretanto... Mas durante estas 3 semanas de pausa, o Otmar Szafnauer disse assim: estamos neste momento com o ritmo da Mercedes. E estavam na Austrália. Não. Ele disse Estavam depois, na Austrália. Não foi isso que ele disse. Ele disse depois das alterações upgrades. ou do pack, Sim. dos upgrades que eles puseram agora, vamos estar ao ritmo da Mercedes. Mas eles já estavam. Ou vamos... E eles enganaram-se. Então não estavam, cara. O Gasly andou atrás do Hamilton a corrida toda. Mas, Foi, eles até baterem os mas dois. sim, ele estava iludido. E, epá, não sei, vamos ver. Infelizmente também esta corrida não é propriamente uma corrida Não é, típica e também. começou logo, E a próxima, pior ainda, começou logo sim, mal a estorricar o motor, nos não é? papa e tudo. Ou lá o que é que foi, que eventualmente se calhar isso até foi fruto das atualizações deles e eles depois tiveram que baixar o clique outra vez. E depois o Gasly ainda desfaz o carro. Exatamente. O Gasly lindo este fim de semana. Falas português, não funcionou bem. Mas não conduzes bem, não? Não, a Alpine este fim de semana foi completamente para esquecer. Eles estavam à espera de ter o mesmo ritmo da Mercedes, só se fosse em parque fechado, quando estão todos parados. Aí, sinceramente, exato. foi o que foi, mas pronto. Mas esperava mais, mesmo no início do ano, esperava mais da Alpine. Acho que está a ser uma das desilusões. Eu não acho que eles estejam maus. Olha que a Austrália simplesmente corre mal por causa do Harakiri e do Gasly. Porque se o Gasly... E para trás, antes? Para trás... Aliás, eu tenho aqui... Olha, ver. 4 pontos. O Ocon tem 4 pontos. O Gasly e o Ocon têm os 4 pontos, que são os mesmos que tem o Bottas e o Piastri. Não é? Pois. Lá está. Não é propriamente uma classificação de se gabar, não é? Não, é isso, exatamente. A Alpine, acho que esperava melhor, merecia dar mais aos fãs do que aquilo que acho que este ano vai ser daqueles anos para esquecer e espero que sirva para aprender lições. Ainda é cedo, eu não acredito. Eu acho que esta temporada tem tudo. Achas que ainda vão evoluir? Eu acho que esta temporada tem tudo para nos dar uma grande temporada. Atenção, falámos muito do Red Bull. Lá para agosto nós iremos falar. Quem dera, atenção, quem dera, porque apesar das preferências, eu não gosto de hegemonias. Eu acho que o pelotão, independentemente de depois haver no final uma distância grande, eles estão muito, muito próximos. Isto às vezes é um clique num upgrade e a equipa que está atrás aproxima-se da frente ou fica equiparada à da frente e isso pode acontecer com várias equipas durante o ano. E, mais uma coisa, continuamos ainda por ir... A única pista, neste momento, que mais tradicional é a pista da Austrália. Porque até agora tem sido sempre pistas meias manhosas, não é? Que aquilo... É recente, que as equipas não têm o mesmo à vontade do que têm nas pistas mais velhas. Em Barcelona... Vamos ter que sofrer mais esta em Miami. Depois já começamos com corridas a sério. Quando for aquelas seguidinhas na Europa... Sim, Hungrias, Spas, etc. Aí a coisa é capaz de... Itália, Mónaco, Espanha, depois Canadá também é um circuito... Sim, exatamente. Digamos, normal, entre aspas. Áustria, Grã-Bretanha, Hungria, Spa, Holanda, Itália outra vez. Sim, até setembro a coisa agora acho que normaliza um bocadinho. A partir agora de Miami, ou depois de Miami, aliás. Exatamente. Sim. A coisa normaliza um bocadinho em termos de circuitos.
que pode ser que também favoreça alguma coisa da Alfa Romeo, porque aquilo também vai Boa ponte. né? Hum, Tá. pá, Alfa Já- Romeo foi este fim de semana, a Alfa Romeo apareceu a algum lado. Não, acho que foi a Então, Sauber. Alfa A Romeo, sim. Sauber apareceu. Não, A Alfa Romeo apareceu Por quando amor. o Tsu desistiu e quando o Bottas trocou de pneus Por não sei amor. quantas vezes. Por amor de Deus, mano. Bottas fez 3 paragens ou caralho, Sim, nos e primeiros mudou 10 no. Sim, exato. E mudou, mudou. mudou de duro e depois foi a seguir E mudar na para sprint ainda mudou na última volta, ou na penúltima volta, ou qualquer Não coisa. percebi. Pá, É verdade, Muito, nós muito esquecemos-nos apagado. do pormenor. Vamos ter que fazer um rewind, ok, para trás, um bocadinho, Sim. porque a Mercedes deu grande golpe também este fim de semana. Quando falámos na Mercedes, esquecemos desse ponto. Eu lembrei-me agora, pai, peço desculpa por estar a voltar atrás, quando montaram os pneus macios ao Russell no final da corrida para ele sacar a volta mais rápida. Foi bom, muito bem sim, feito. sim. Eu espero que os gajos da Ferrari tenham tomado nota para não voltar a acontecer o que aconteceu ano passado em Spa. Com o Sim, Leclerc. exatamente. Que depois na Bem posição. feito, da forma bem feita que se faz as coisas, que é assim. Pronto. Exatamente. Pronto, mas foi bem jogada a Mercedes. Pronto. Só este pequeno parênteses e voltemos então à Alfa Romeo. O que é que há para dizer da Alfa Romeo? E o que há para dizer? Os nossos colegas da Sport TV, colegas que nos estão a ouvir. que nos estão a ouvir, comentaram isso e eu também acho que já tinha comentado com vocês em off, no backstage. E eu espero que não seja tão cedo. Nós já chegámos a comentar isso. O que é que ia ser da Sauber com esta transição da Audi? Exatamente. E está a dar a entender que já aconteceu. Tipo, Pois já é. morreu, já ninguém quer saber daquilo. Aquilo E está acho num que cá para marasmo, mim a num marasmo Sauber esquisito. é exatamente. E cá para mim a Sauber está a poupar as coroas da Alfa, que é para meter no budget do próximo ano. Tipo, pá, olha, isto nasceu assim. Agora, isto vai ser péssimo para os pilotos. Se isto for o caso, para além de ser péssimo para tudo, é péssimo para o espetáculo, é Não péssimo faz sentido, claro. Não faz sentido nenhum, até a própria Audi acho que vai começar do pé esquerdo, assim. Em vez de começar pelo pé direito, vem com esta nuvem negra por cima, de que, os gajos deixaram aqui a equipa abandalhada e 2 anos. É que a própria base sendo fraca, pá, torna-se difícil Depois para quem nunca mais venha a fazes seguir nada. reestruturar, exatamente. E depois há todo um staff atrás, fábrica, mecânicos, etc. Pá, que se habituam, Eu que espero entram ali bem que não seja numa isso. espiral descendente. Pá, que depois, Como é que vais animar a malta depois com esse tipo de... E parecendo que não são só os pilotos que fazem parte da equipa, que Claro, constituem é toda a a equipa, gente. que têm uma palavra a dizer. Claro, Eles são os que claro. aparecem, são os que estão a cara, em última instância, pronto, são os que estão lá sentados ao volante. Mas para eles estarem lá sentados ao volante, alguém teve de trabalhar muito antes, não foi só uma tens pessoa nem 1000 duas. pessoas ou É 500 isso. pessoas, depende depois das equipas, não é? Agora, e eu espero que não seja isso. Eu espero que não seja essa postura. É que eles até começaram bem. Até o Bottas pontuou e o Zhu andava lá em cima, mas pá, eu sei que há, e a gente vê isto já ao longo dos últimos anos, apesar de ser uma coisa que ainda me custa um bocadinho não é a perceber, mas a aceitar. Há carros que de facto funcionam em alguns circuitos e outros não. Ponto. Também é verdade. E temos o exemplo da Aston Martin, que fez 3 excelentes grandes prémios e neste minimizou as perdas ou acabou por ser melhor o resultado do que, como falámos, da exibição. Atenção, nesta situação não tiremos mérito à Ferrari, principalmente ao Charles Leclerc. A Ferrari trabalhou e está a haver muita organização. Exatamente. Mas também atenção a uma coisa, que eu esqueci-me de dizer isso quando falámos na Ferrari. Vamos ver, que eu ouvi muito este fim de semana, como tu disseste há um bocado, os nossos colegas da Sport TV, a frisarem que este era um circuito que não expunha as debilidades do Ferrari. Sim. Estavam mais expostas, por exemplo, em Melbourne ou por aí. É tal dependência do carro perante o circuito. Pronto, mas eles trouxeram alguns upgrades. Acho que eles trouxeram qualquer coisinha, ou fizeram updates. Vamos ver se esses upgrades vão ser validados nas próximas provas. Sim. Mas continua a ser um carro fraco, Ferrari. Mas voltemos então cá abaixo à Alfa.
Pá, também não há Pronto. muito a dizer, não é? Não, é isto. Pá, É só isso. basicamente. Só espero mesmo que Porky não seja esta Pig, questão e aquilo da está Audi. muito. Está uma nuvem negra muito grande Até ali por porque volta acaba por daquilo. deixar pena, não tanto para os chineses, porque pronto, os chineses também não pode, não é que seja mais fraco que Com o Bottas. com o Bottas. Mas o Zhu não se pode queixar muito por já ter lugar na Fórmula 1. Ok? Pronto. Sabe, mas Eu sabes que para o Bottas. nada é garantido, não é? Sim, mas ele já não se pode queixar disso. Eu Não, também não vou mandá-lo embora, porque ser ele Não, claro que claramente não. a culpa é do carro. Não, é? Não, Porque claro se que o não. Bottas- Agora, tem alguma pena do Bottas, porque até principalmente na temporada passada, pá, ele começou muito bem a temporada e depois começou a saber também a meio da temporada para a frente aquilo começar a decrescer. Epá, e afinal, começa esta temporada ainda pior que obviamente que a temporada passada. Anterior, sim. E dá-me alguma pena, até porque eles estão a desperdiçar para um grande talento que é do Bottas e até mesmo o Zhu, que não é nada fraco piloto, antes pelo contrário. E acho que isso é mau que está a acontecer neste momento na Alfa. Pá, espero bem que eles deem a volta a isto. Mas pronto. Até porque o carro continua a ser bonito. Pois é. Provavelmente Sim, o mais O problema bonito ainda do é ano. esse. O problema ainda é esse. Mas pronto. Gosto muito daquele vermelho. E está feito? Está feito. Tá, dá, Demos a volta aqui ao grid desta semana. Só para, antes de irmos ao P1, P20, as alterações anunciadas, uma vez que foram anunciados aqui no nosso chat individual, que temos um tempo extra, as alterações na AlphaTauri, digamos, alterações na chefia. Não é meio esquisito já ser anunciado o Mekis, o Laurent Mekis, que até este fim de semana teve em grande destaque, sempre a ser abraçado pelo francês, que agora não me está a lembrar o nome, como é que se chama? Frederico Vasseur. Vasseur. Teve sempre a ser abraçado pelo Vasseur consecutivamente nas polos do na onda Charles. de tens a certeza que és ir para aquilo. Não, olha que estás melhor à minha beira. Será isso ou é? Agora que vais embora, põe-te a andar. Não. Eu pensei logo nisso, mal soube da notícia, realmente. Eu não acho que este tipo de alterações ser anunciada assim num ponto tão prematuro da temporada, eu não acho que isso seja benéfico para ninguém. Mas não percebi, a verdade é essa. O Tsunoda foi questionado em relação a isso. E ele até comenta que teve uma semana ou duas antes, durante esta pausa, a jantar com o Franz Toast. Toast mista. E e ele disse que nem sequer falaram do assunto. Agora, eu também não vi mais nenhuma polémica à volta dele, à volta do Toast, para ser uma saída assim tão repentina, não ter sido trabalhado durante o ano, pá, nas entrevistas, estou a pensar e tal, vou sair, não vou sair. Eu acho que ele já tinha ameaçado. Ele, de novo, não está, não é? Ele não já tem anda que nisto também 67, acho eu. E ele já anda nisto para aí há 30. À vontade. Sim. Quem fez anos a semana passada, por falar em velhinhos, foi o Marco. 80. 80? Ai, o Mirolho. O pirata. O quê? O pirata. Exato. Mas sim, opa, ele já tinha vindo a dizer, e claro que esta decisão da parte dele de certeza que não foi tomada assim. Opa, mas lá está, vou tornar a dizer o mesmo. Estamos no início, estamos numa parte muito inicial da temporada. Faz-me lembrar. Aqui na por cima, o gajo está na Ferrari e nem vai para lá agora. Pois é isso. Faz-me lembrar quando foi a troca do Sainz com o Vettel, que se anunciou. Foi com o Sainz com o Vettel, se não estou em erro. Que se anunciou logo. Nem tinha, foi para em 2020, que a temporada começou mais tarde, ainda nem sequer tinha havido nenhuma corrida. Já sabia que no fim do ano ia haver aquela música. Acho que isso causa ali uma entropia no trabalho que acho que é desnecessária. Sim, mas às vezes são as próprias equipas ou a forma que se gera as coisas é que é fraca. Por exemplo, no caso, Certamente. o Binotto chegou a falar do despedimento do Vettel e ele chegou a dizer, por exemplo, no caso do Vettel, que fez tudo o que estava ao alcance dele para que o Vettel renovasse. Ok? E o que eu entendi não foi só por falta de vontade do Vettel que não terá renovado. Acho que foi mesmo a questão da Ferrari que não o queria manter lá. É se tu esconderes o lixo debaixo do tapete durante quase um ano, é quase impossível.
Não é? Porque a comunicação Também é social verdade. sabe que tem o contrato a terminar. No caso de um piloto, tem o contrato a terminar. Termina ali durante os primeiros meses do ano, ou naquela temporada, digamos assim. Nada é renovado. Pá, tu vais estar grande prémio após grande prémio a fazer a mesma pergunta. Depois aconteceu o oposto, que é grande prémio após grande prémio, fazer perguntas ao Vettel e tal, Pois é para isso. dizer para onde é que vais, para onde é que não vais, não é? Mas iria sempre acontecer de uma maneira ou de outra, essas perguntas. Por isso, eu percebo o que estás a dizer, faz todo sentido. Uma questão de estabilidade, as Não há coisas muitas alternativas. não deveriam ficar dentro de portas, mas mesmo está cá fora, não resolve, porque o Vettel sabia perfeitamente, por exemplo, mesmo que não tivesse sido comunicado, obviamente que o Vettel, sendo a parte mais interessada na renovação do contrato, iria saber ou não, muito antes de todos nós, se ia renovar ou não. Obviamente, sim, Por claro isso que ele ia sim. correr sempre aquela temporada a encher chouriço. Isso já sabia disso. Né? Tal como o próprio Richard também fez uma temporada, mais de meia temporada, a saber que não ia renovar. Ou melhor, que Sim, tinha sim, pois foi. emprestado 18 milhões de euros ou de dólares, ou qualquer Ou coisa. logo foi, No exatamente. caso aqui do Franz Tost, eu penso que o ano passado, acho que numa conferência de Já se imprensa, tinha já falado, estava a falar sim, na reforma. já se tinha Pá, falado. Eu acho que não ele sei se terá havido pressão, se calhar chegou ao limite ou chegou ao fim da estrada, digamos assim, quando outro dia estourou com a casa a falar que os engenheiros prometeram uma coisa e que E não sabemos cumpriram outra nada coisa, também, do que, do que do que prometeram, não é? prometeram. Prometeram-me um carro rápido e entregaram-me um porco. No fundo E foi é isso que preciso ele ver que disse. agora quem olha, está mas lá na... espera aí, desculpa lá. Agora vamos fazer uma parte. Agora, vocês não vão crucificar o tosta mista, ok? Por dizer a verdade. Por dizer a verdade, quando é os outros que o fazem, você está tudo bem. Epá, o Não é homem só isso. disse a verdade. Eu O acho é que homem só acabou disse a por... verdade. Tá, Tudo isso está bem, mas, certo. mas, Se isso, calhar mas teve isso algum falar isso na peso, imprensa, se calhar teve algum peso porque é preciso ver outra coisa. O ano passado faleceu lá aquele senhor da Red Bull, lá o Dietrich, não sei o que é, e agora sabemos que a gestão que o veio substituir olha muito mais para os números do que propriamente para o amor ao automobilismo que o outro senhor tinha. E pode também isso ter tido alguma influência, paleio de um lado, falta de resultados do outro, pá, tudo a juntar-se, pá, o nosso Sim, interesse em sim, que isto faz continue sentido. assim Isso era não é outra coisa que muito. eu ia abordar, da gestão da Red Bull. Da gestão da Red eu Bull, acho, que eu aquilo tem acho que eles entregue. eu acho que eles estão a preparar o senhor Franz Tosta Mista para suceder ao Mirolho quando o Mirolho patinar. Ele já Ele tem vai ficar. 80 anos, não vai para novo, não é? Eu já ouvi dizer que ele vai ficar como consultor na AlphaTauri, não é Sim, mesmo? sim, acho que pelo que disseram, O sim. Tosse, Ele ia sim, ficar vai como continuar. consultor para já na AlphaTauri e depois já de ser É para aquele cargo em que tens uns auscultadores e só isso. Pronto. E Exatamente. apareces na transmissão. Como ao Mirolho. Sim. E A depois dar Como o abraços a Alonso, Max Verstappen. manda umas bacuradas estúpidas e e tal. como o Alonso teve nos anos sabáticos na McLaren, aparecia por lá de vez em quando. Pronto, não parece que seja. Para dizer que estava vivo e para E o substituir próprio vento. o Prost tinha e o Prost tinha na Renault Sim. e pronto. Sim, sim. Sim, é capaz de ser isso. Mas era isso que eu ia dizer. Se haverá mesmo alguma influência também da parte da Red Bull, da gestão, não Red Bull equipa, mas da marca Red Bull, Sim, no fundo, que é exato. proprietária da AlphaTauri, que eventualmente possa estar a influenciar. Não é? Mas ele, pelos vistos, também estará à venda, não está à venda, não percebi ainda muito bem. E aquilo ainda vai virar Honda. Escrevam, ouviram a primeira vez aqui. Não é. Não Mas é me para os nossos admirava nada. ouvintes. Exatamente. Olha, que não sei se a Honda não compra Não no me final admirava do nada. ano Pronto, já tem lá ou o no piloto. próximo ano. Já tem lá o piloto. Conhecem a estrutura. No Tem os final do motores. ano não acredito, mas para começar em 2026. 2026. Os japonocas não devem ter gostado. Sim, quando digo comprar no final do ano, ou ouvir-se qualquer coisa no final do ano, é Sim. começar a ouvir-se falar disso. Porque realmente ias introduzir um bom ponto. Nós estamos aqui a falar do pessoal que trabalha um ano inteiro uns com os outros a saber que no fim vão embora. Mas a Honda vai trabalhar 3, tipo... Para fora! Para Exato, fora! vai trabalhar 3 a saber que no fim dos 3 vai levar um chute, meu. Como é que eles sabem sentir? É que eles, até o nome lá na fábrica da Red Bull já tem Já em cima tem, no claro. placar, tipo... Pá, eu sei que eles devem estar a Se é sentir. outro Araquiri. Não, eu acho que o Opa. fornecedor dos motores da Red Bull, pá, digam o que disser, os gajos são, pá, aquilo é a imagem daquela equipa, é toma, é com os pilotos, foi com a Porsche, foi agora com a Honda. Epá, não, é que assim, eu até aceito
Mas com a Porsche, sabe-se o que é que A foi. explicação da Porsche, ok? A Porsche queria ficar com tudo. A Porsche queria mandar, Queria ficar 51% a da... Porsche queria mandar, queria assumir a gestão. Pronto. E bem. E E eles os outros sentiram, o Eles não Cristiano, quiseram. o Eles não Adriano quiseram. Nui e o Mirolho não quiseram abdicar da O posição Nui deles do Mineiro. renovou também. E o Nui renovou também. Sim, o é Nui verdade. renovou hoje Sim, ou ontem, não é? Ou pelo menos a exatamente. notícia saiu agora ontem ou hoje. E eles não queriam perder a posição dominante, porque sabiam que iam levar com o CEO da Porsche e tal, e não sei o quê. Pronto, opá, whatever, seja como for. Mas depois fazem isto à Honda. Pá, eu acho isso muito mau. Eles é uma equipa de falta de gosto. Sim. Mas, quer Nós não dizer, sabemos se a Ou Honda um- sabia ou o que um é que ia inglês, acontecer. dois É que- ingleses é que estão na que- é frente tal daquilo coisa. têm falta de cavalheirismo tremendo. nós não sabemos a história toda disso. Pois, a Honda até mesmo podia com saber. A Honda. A Honda até podia. Sim, Eu não não é acredito isso. Espera aí, que a Honda fosse apanhada de Honda anuncia surpresa. no final do ano passado. A Honda anuncia Sim. no final do ano passado que vai manter o projeto Fórmula 1 como fornecedor de motores para lá de 2026 ou a partir de Sim, 2026. sim. E vocês acreditam que não era já, digamos, de certa forma, com Mas também alguma coisa para lavrado com a Red Bull? Eu Mas, acredito mas, que a, possa Hon- ter. mas, a Honda, mas a Red Bull também não pode estar dependente do mood dos samurais. Exato, Não é? eles às Porque vezes eles, fazem uns harakiris também. em 2022, não é este ano, Não queremos, acabou. Exato. ou em 2021, aliás. 21. Este ano é o último, saímos campeões aqui Tirar- atropelados, mas Tirar um ano agora sabático e depois voltar. desenrascai-vos. Sim, eles são um Agora bocado nada lunáticos, os japoneses. Mas por depois, acaso, na verdade, também não é bem visto. saíram, porque em 2022 eles não estavam, mas estavam. não é? Partes Exato. nada. Deixaram lá alguns gajos, na fábrica a ir fazendo uns biscates. Eu mandar não quero relatórios para o acreditar. Eu não quero Opa. acreditar que a Honda não sabia antes desta situação com a Ford, antes de ter sido anunciado publicamente. Pá, eu, no meu íntimo, não quero estar nisso, porque acho que era mal demais e sabemos perfeitamente que a Red Bull ia estar a expor, a correr riscos caso isso acontecesse, porque eles depois poderiam muito bem vingar-se na maquinaria que para lá metem. Pronto. Eu não quero acreditar nisso. Agora, que estão num ponto, para todos os efeitos, desagradável, a saber que vão ficar sem emprego daqui a 3 anos. Aquele ambiente de trabalho não sei como é que iria ser se fosse comigo, muito, muito sinceramente. Sim. Mas, pronto, é o que é. Eles Também vão não sei. ficar com a AlphaTauri. Acredito. Eu acho e que não é eles uma má vão fazer aposta. um melhor negócio do que a Red Bull fez com eles. Agora, Independentemente da Red Bull, sim. da Red Bull até ter feito Mas um bom olha uma negócio, coisa, porque eu teve não uns sei. motores do caraças. Eu estou-me agora a lembrar que eu não sei se quando foi anunciada a parceria com a Ford, se no contrato não está que a Ford tinha que fornecer pelo menos 2 equipas. Eu lembro-me que havia assim uma cena qualquer. Tenho de ver, posso estar a falar de cor ou a confundir, mas tenho Sim, ideia. já na altura eu acho que tu falaste qualquer coisa sobre isso. Tenho ideia. Agora, pronto, não quero dizer que seja automaticamente a AlphaTauri. Automaticamente a AlphaTauri, exatamente. Pronto, não sei se isso está escrito na Não, Red Bull ou se é se a Honda aparecer com as lecas, fizer ali um acordo, mantém a AlphaTauri de nome porque interessa vender um bocado de roupa à Red Bull e tal, depende. Mas olha que eu não sei. Eles ainda vão mudar de nome assim, daqui a pouco, outra vez. Sim, exatamente. Mas aquilo está à venda e está sempre meia volta a vender. Não Eles há pouco disseram que não faz sentido vender. não faz sentido manter o nome porque a roupa afinal não está à venda. Eu ainda vi isso há pouco, não está à venda assim em tantos países como aqueles onde há grandes prémios. E se calhar, pronto, o nome até faz Já sentido viste mudar. o preço da roupa? Já. É estupidamente cara. Já. E eu falo por mim, eu não estou no mundo da moda. Eu não estou no mundo da moda, apenas tenho roupa porque preciso andar vestido. Contudo, não precisas, tens alternativa. Tenho, exatamente. Não quero correr esse risco e às vezes está frio. E eu não conhecia a AlphaTauri, não conhecia. Quando foi anunciado, eu fui ver. Tem aqui um site com casacos sim, acho que fomos todos. Okay. Acho que isso foi o processo de todos. E toda a gente vai aparecer assim, foda-se. Acho que foi a reação de toda a gente. E aproveitaram que estava lá o Gasly, porque ele até estava... E até porque não é propriamente uma marca assim... Não, para os preços que eles pedem, tens outras marcas bem melhores. É isso, não vejo um prato assim e nem com materiais saudáveis. Isto é mais assim também uma roupa estilo Sailor, não é? Tipo mais para... Sailor que é? Sailor Moon? Olha, mas... Sailor Moon.
Não, pá, Olha, eles aproveitaram, tinha lá o gás lindo para fazer de modelo e gajo lindo, tal. o gajo Agora tem dois lindo. gajos de 1,5 m, tipo, se calhar é capaz. Mesmo. Não é a melhor imagem, mas pronto, é o que é. Mas Mas pronto, vamos lá pronto. ver. P1 e P20? Olha, Vamos lá. P1 e P20. Quem Bota é aí. o primeiro? Não me Pim, lembro. pam, pum. Agora, em 3 semanas a gente perdeu-se. Completamente. Eu digo, pronto, outra vez sei que Pronto, não. bota sei aí, que bota não aí. Da última combinei. vez não foste, eu sei que não foste. Pois não, Bota aí pronto. então. Não, Pedro. Pá, pensamos assim, que isto eu só penso durante o podcast. P20. Nick, opá, acho que a minha opinião sobre ele ficou bem cimentada durante o tempo que eu falei. Pá, pronto, não está a desiludir. Opa, P1, por todos os efeitos, O Nick já não é repetente, só uma parte. Não é repetente, já não é repetente no nós, P20. é provável que sim, contudo, acho que nos nossos estatutos não ficou Sim. escrito que não podia haver repetentes, ou ficou? Não ficou, não ficou, Ah, não ficou. acredito. Só estava aqui a Podemos pensar nas estabelecer, depois. Não, aqui uma pá, regra temos que falar com o gajo, pá, tipo, ó bacana. Isso, Estás regras a aparecer mudadas a muitas vezes meio. em P20. E aí em Regras P20, pá, não pode mudadas. ser. Mas É. isso ele já está habituado. É na prova, é aqui, é na Pois prova, é é aqui. isso. Não, podemos estabelecer uma regra, como um Não, podcast. isso regras a meio da prova, isso é só na Fórmula 1. Pois, Aqui não, não porque se houve um alteram podcast regras. de colegas nossos que estabeleceu uma regra que não poderiam dar bandeira vermelha ao Latifi, porque senão tinha sempre. Pronto, e acho que essa regra até foi bem, Também é verdade. faz sentido. Podemos estabelecer aqui uma, mas pronto, durante a semana fazemos isso, agora a Azar já disse. Pronto, pá, P20. Pá, P1, vou ter que dar à Red Bull, meu. O problema também é repetente, certo? Mas o que é que eu vou fazer? Eles acabam a corrida um atrás do outro com 20 segundos de avanço. 2 dias antes dos outros, não é? É isso, meu. Eles quase começam a arrumar as coisas e os outros ainda estão a discutir a volta mais rápida. Não há aqui muito por onde fugir. Se calhar estas opções denotam se calhar um pouco a falta de pá, este gajo foi mesmo pela parte mais fácil. Opa, são as vantagens de ter sido o primeiro a falar. Lidem. Exato. Pronto. Então, Não. já por causa disso, vou ser eu o segundo. Ai, ficou para o último, mas. Ficas tu para o último. Ok. Na boa. E eu, muito gentilmente, vou dar o P1 ao Leclerc, porque acho que já lhe dei um P20 e agora não foi só ele, na altura acho que foi a Ferrari no global. E Mas agora pela vou corrida, dar... não pela música. Sim, mais pelas qualificações do que propriamente pela corrida. Mas... E ele merecia, porque ele sofreu, sobrando aquela história do pessoal descobrir na cara a casa dele e terem ido lá tocar a campanha consecutivamente. A sério? Vocês Eu souberam. vi E qualquer toda a coisa, gente eu não apareceu, vi. sim. Opa, vi não sei nada, como é pá. que foi. Viram qual era a morada dele, ou foi publicado, não sei, não faço ideia se foi jornalista, Como não é que sei. foi? Opa, e aí o moço chegou a um ponto de ter, acho que pôs mesmo uma história, a pedir para não pararem-lhe tocar à porta, porque era dia e noite, o pessoal lá, uma foto, não sei o quê, ele lá a tocar a campanha, e ele acho que ficou mesmo a pôr no story. Também quem vive no Mónaco não é preciso pôr stories no Facebook ou nas redes sociais, basta dizer ao gajo do condomínio: olha, desliga a minha campainha, se achou. Também, claro Corta que sim. corta aí o fio que eu não. Pá, acabou. Pá. E digamos que lá também não tem assim tantas casas. E depois manda mensagem, sim, e depois por manda tentativa e mensagem erro. aos amigos, ok? Dizer assim, malta, quando vierem cá a casa, liga-me. Pronto. Fazia o contrário, não é? Mas E depois fazia uma story com o número de telefone. Não, mas aí punha só para os amigos chegados e já não passava. Exato. Mas pronto, vai o P1 para o Charles porque pá, foi o único a tentar, no fundo, combater ou remar contra a maré, apesar de ser contraproducente remar contra a maré. Mas Maré só em Miami, lá na Marina. Exato. Pedro está maravilhado com os litros de água. Miami. Com os litros de água. O meu P20 vai aqui para um... No fundo vai para o Horner. Vai para o Horner por causa desta... Eu vou aqui partilhar para vos dizer, porque eu também agora não me lembro de cor. Por causa desta declaração dele, desta conversa dele no fim com o Max, no fim da prova. Que ele deu os parabéns ao Pérez, né? E depois falou com o Max e disse bom trabalho, Max. O Checo teve um bocadinho de sorte com o safety car, mas parece que tem necessidade de desculpar perante o rei, meu.
Yeah. É isso. Quer dizer, esta declaração é nojenta, meu. É nojenta. Mas E para vocês mim, estão à espera de quê? Desse indivíduo também. Mas eu É até, outro eu até importante, gostei da não é? resposta do Max. It is what it is. Opá, ele sim, até podia é o estar que a é. sentir uma coisa completamente contrária. Mas acredito. mas é nojento. Mas É pronto. nojento tu Agora- teres um piloto que fez um fim de excelente semana, trabalho. não é uma prova, atenção, fez um fim de semana porque teve Sim. 2 primeiros lugares, ou seja, um no sprint, outro na E prova. o chefe tem que se justificar ao E o funcionário. chefe tem que ir ao que ficou em segundo e dizer assim: olha, temos pena, mas desculpa lá o outro ter Não vai dar. ganho, mas pá, ele teve sorte com o safety car e tu não. Por falar nisso, Pedimos vocês não desculpa, acham, logo à noite eu ponho o rapadinho para ti. Quer dizer, isto é nojento. vocês não acham que, Não a parte e do peço desculpa, rapadinho, mas a parte do... mas peço desculpa à parte, até me esqueci de falar nisto há bocado. Quando a Red Bull chama o Max, o carro do, qual é que foi? Foi o do Nick, já estava parado. Já estava parado, já estavam Já, bandeiras o safety amarelas e o Max... Não, o safety car foi libertado quando o Max já estava lá dentro. O que eu quero dizer é, já estavam bandeiras amarelas, o Max parou depois. A Red Bull não era muito mais inteligente em ter pensado, opá, para lá, se calhar isto vai dar safety car, porque se nós vimos em casa, eles viram lá, vamos, Max, dá mais uma voltinha, só naquela, e porque os pilotos também aguentavam mais uma volta. Mas foram lá embora, queriam favorecer a questão desta situação do Max. Porque eles lixaram tudo porque quiseram. Em última instância, eles só queriam favorecer o Max e desfavorecer o Saiu-lhes Pérez. o tiro pela culatra. E hoje foi tudo ao contrário. Pois, porque É que já nisso, estavam lá as foi, bandeiras. Olha lá, eu acho que normalmente a maior se parte eles das soubessem que o equipas- resultado ia ser este, eles tinham mandado fazer o Pérez o pit, obviamente. Tens Ou duas adiado, regras, ou adiado as uma equipas- volta. As equipas estão a gerir a questão das paragens, os safety cars, sempre da mesma maneira. É decidido logo no início da temporada, em cada prova, quem é o prioritário nas paragens. Certo, sim. Ok? Eu não sei como é que foram as corridas anteriores, porque depois cá está, o Pérez teve essas variáveis, ok? Mas normalmente a Red Bull manda sempre parar, ou quase sempre para que está à primeiro, o que está à frente. Sim. Favorece sempre o líder da corrida, ou quem está mais à frente. Porquê que desta vez mandou parar o Max? Eles queriam fazer um undercut ao próprio Pérez. Para mim é isto. Com o safety car e saiu-lhes o tiro pela culatra. Foi bem feita. Porque eles têm... é isto que eu acho que é... Pá, a Red Bull não quer 2 pilotos. É pá, corre só com um carro. No ponto. Ou Não então pode. não anda a endorminar os seus pilotos. Pois é isso. E Eu fiquei toda mesmo com a gente- sensação de que... E disse pá, assim, nós vamos favorecer sempre a 100% o piloto A. O piloto B é um mero funcionário que tem que trabalhar para o A. Ponto. Fique claro para sim, ao toda a menos gente. punham os pontos nos is. Sim, Pois, sim. mas É andam isso. sempre, andam Eu acho lá que 10 aquilo- anos a encher chouriço. Eu meu. logo na altura, eu pensei logo isso. Ele dava mais uma volta e via-se no que dava. Pá, E faziam, não até fez faziam um sentido. double stack, Faziam conseguiam, se calhar. Tinham tempo para fazer o que Eu pensei, quisessem. eu pensei que eles iam fazer isso, por acaso. Pois. E Tinham não tempo para fizeram. fazer o que quisessem. Queriam favorecer o Max. Aquilo era uma tentativa de... Eles até às tantas sabiam que ia dar safety car ou não sei. Okay? Eles arriscaram tudo para aquilo. favorecer o Max, para aquilo. Porque em condições normais, mal sai o virtual safety car, quem parava era o Pérez. Era isso que fazia sentido. Mas pronto. Destilado veneno, António, o teu P1 e o teu P20. Ora bem, eu vou ter infelizmente ter 2 P20s, porque há uma coisa que aconteceu, nós já falámos. Não, porque O você, homem é nenhum de bravo. vocês. Não, então só eu falo 1,5, pronto. Não, diz. Fala para a Diz. frente. Faz a menção, Começar faz do um P20 e a menção ao Rosa. Pronto, o P20 Exato. principal então vai O ser. P20. Então é o P20. Aquela situação da organização de corrida com a paragem do Ocon. Para Bem mim, escolhido. é uma prova ao nível da Fórmula 1, que inclusive este fim de semana falou-se, há aí tentativas em que haja um grande prémio exclusivo para os Jogos Olímpicos, não para os Jogos Olímpicos, mas para anunciar ou para a abertura, qualquer coisa assim do género, dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, ok? Se estamos a sabia disso. falar, poderá ser prova única, mas está-se a pensar fazer isso para promover, ok? Para promover Certo. os Jogos Olímpicos. Pronto. Estamos a falar do desporto, ou no nível máximo do desporto. Não só motorizado, mas em todos os níveis.
A malta que organiza aquilo não pode andar a dormir da forma e fazer uma merda dessas. Amadorismo puro. E depois tu tens toda a direção de prova, pá, os marshals, o diretor de corrida, pá, toda a malta que é mesmo FIA, que está ali, que também deixou isto acontecer. Estavam todos a nanar e sabiam que um piloto tinha que parar nas boxes. É que mesmo que não soubesse, isto abrir o pit lane para os carros ou fechar o pit lane para os carros, tem que ser a mesma lógica para depois a festa. Tipo, já passou toda a gente pela reta da meta, já passou toda a gente a bandeira, já toda a gente levou com a bandeira de xadrez, e sim, vamos montar o estaminé para fazer isto. E depois assim, nem era o estaminé que estava mal montado, é deixar os jornalistas amontoar-se, os jornalistas ou os stories. Aquilo sim, em breve foi a imprensa. Olha, eu para mim, sinceramente, não para o Ocon, mas se tivesse um levado com a perna, com um pneu nas pernas, só acontecia uma vez. Isto assim também só vai acontecer uma vez, mas pelo menos abriam os olhos, porque isto é quase vergonhoso. Isto o que aconteceu é vergonhoso. Sim. É que ainda bem que o Ocon não teve que parar. Agora vamos supor que o Ocon tem que parar mesmo o carro, porque ele não vai a dormir, ok? Porque ainda estão demasiados jornalistas para ele passar. E vamos supor que o carro vai abaixo. Pois é. Como é que fica a corrida? E que não pega. Entra o anti-stall. Não, sim. Se entrar o anti-stall. Até era provável isso. Mas se entrasse em anti-stall, ele nunca mais o punha a trabalhar. Pronto, estás a ver. Portanto, Pronto. E agora? De quem era a culpa? Quem é que... Ele não pontuava o Ocon, mas de qualquer maneira, para a estatística, para no final do ano, conta sempre. Quer pontuas, se houver um empate, é aquilo que conta. E agora? Quem é que resolveu o problema? É isto, acho que... Enfim. Isto era o meu P20. Menção honrosa para a Alfa Romeo. Ok? Porque vale mal a pior, como já falamos. Ok? E o meu P1 vai para o Sérgio Pérez, que gostei imenso da postura, como já disse já no início do episódio, gostei imenso da postura dele ou estou a gostar muito da postura dele perante a gestão Red Bull, e ele fez um fim de semana de rei mesmo. Ele só não conseguiu fazer a pole porque a Ferrari estava muito forte, e nem o Max cheirou a pole position na sexta-feira. E no sábado nem cheirou, porque faz terceiro lugar e o Pérez fica em segundo. Exatamente. O Pérez fez um grande fim de semana, e eu acho que ele vai trazer muitos sabores à Red Bull, mas isso não interessa. P1 porque o homem fez um grande fim de semana e merece esta... Eu acho que ele saiu ou está a libertar-se daquela posição de subserviência quer ao Max, quer à Red Bull em si. Sim. E acho bem. Com resultados em pista, que é o pior. Com resultados em pista. Eu acho que ele entrou naquele mindset de vou para lá e vou queimar tudo, e vós... Se for embora no fim do ano, azar, vou com resultados. Exatamente. Sim. Mostrei. Exatamente. Não fiquei por baixo. É isso. E quem vier a seguir, que eventualmente me queira, já sabe pelo menos do que é que eu sou capaz. Exatamente, sim. Infelizmente, parece-me que ele, saindo da Red Bull, dificilmente também terá lugar no outro lado. Principalmente logo na primeira temporada, não é? E ele até pode ser, como aconteceu aos outros, está um ano fora. Aliás, o Hülkenberg é o melhor exemplo disso. Mas é o que ele diz. Mas já é o que ele diz. Tem 3 filhos no México. Pois. Sim. Que tem saudades. Eu acho que ele vai dar uma de Nico Rosberg. Vez. Eu acho que ele este ano vai dar uma de Nico Rosberg. É campeão do mundo e retira-se. Eu não digo que ele seja campeão do mundo, mas só ele vai instalar, ele vai metê-lo até ao... Vai ficar em segundo este ano. Não, ele não fica em segundo. É quase garantido. É quase garantido. Fica, sim. Não, mas eu acho que aquele ano passado não conseguiu por causa do amigo. Meus caros, não sei se não vai acontecer aquilo que aconteceu com a Mercedes em 2016. Ele dá uma de Nico Rosberg e diz assim: meus amigos, eu não quero saber. Quando eu estou dentro do carro, eu faço o que eu quiser. Vamos fazer uma aposta. Alguém aposta que eles, os dois, ainda se vão eliminar um ao outro esta temporada? Aposto fácil.
Apostas que sim ou apostas que não? Não, Aposto que não- sim. Eliminar, mas estás a dizer eliminar aqui em pista, bater, fazer alguma coisa assim? Bater, sim. Rosberg, Hamilton, Sim. Max, Ricardo, Sem dúvida. os exemplos que tu quiseres. Só que vai ser ao contrário. Só que do tempo do Hamilton, quando foi com o Hamilton, o Rosberg é que foi sempre muito agressivo. Mesmo aquela situação do... A maior parte das vezes o Rosberg foi sempre muito mais lambão, vamos dizer assim, do que o Hamilton. E o Hamilton manteve sempre uma postura que havia de gentleman driver. Que até mesmo aquela situação em Barcelona, aquela famosa situação de Barcelona, Sim, a sim, culpa é sim, sim. 100% do Nico Rosberg. Ponto. Isso Ponto. nem é O discutível. gajo tem meio carro na relva e ainda vai com tudo. Naquela velocidade, pronto, não há conversa. Eu acho que era ele que vinha com meio carro na relva, não é? Era porque o Hamilton estava a defender a posição. Era? Procurei, olha, só para termos a certeza. Não, Isso é o quê? eu tenho 90% de certeza que era, mas eu já Mas deixo. pronto. E eu acho que aqui vai se inverter os papéis. Eu acho que o Max vai fazer, ou se isto acontecer, poderá fazer de Nico Rosberg, ok? Ou seja, na forma de estar em pista, e o Pérez vai sempre manter-se dentro daquilo que é o limite do aceitável, né? E vai correr mal da mesma. Mas sim, acredito que eles vão se enfaixar. Então aconteceu com o Ricciardo, e o Ricciardo já tinha meio contrato com a Renault assinado. Sim, Não sei. também é verdade. Não Olha, sei. precisamente no Azerbaijão. Eu acho Foi aqui, exatamente. Acho que a Aqui? posição dele aqui, este mindset dele agora, acho que não chega aí, porque eu acho que ele é um gajo assim mais não tão agressivo como isso. Estou a dizer ele, o Pérez. Acho que não chegará a esse ponto. Se for, será assim uma coisa ocasional, como houve agora com uma motor racing, né? Uma situação como houve agora com o Russell, por exemplo, Sim. e deles chocar aqui, a chocar ali numa disputa. Mas assim, aquela coisa brava mesmo como com o Rosberg, não me parece. Não me Veremos. parece. Mas pronto. Esses foram os meus Afinal, P20 e P. acho que foi ao contrário. Foi ao contrário, foi o Hamilton. Deixa ver, está Mas aqui pequena dúvida. 44. O Hamilton vinha com o carro de fora. Exatamente. O Rosberg. Mas o Rosberg foi também. impuro. Sim, o Rosberg deu-lhe espaço zero. Pronto. Exatamente, E pois é ele, isso. e ele das duas, uma, ou É batia-lhe isso. na traseira, ou se desviava para a esquerda e batia-lhe na traseira ou fugia-lhe o carro, ou desviou-se para a direita e efetivamente. Pronto, foi à ralva e perdeu, e a partir daí foram os dois passageiros. Pronto, mas sim, foi ao contrário. Mas eu acho que pronto, nem é o Mas mais. acho que vai mais acontecer mais ou relevante, menos, vai acontecer mais ou menos uma situação dessas com Os a dois. Red Bull. E já pode azedar, não é azedar, mas eu acho que vai aquecer no calor de Miami. Acho que é cedo. Não, vai já aquecer porque provavelmente o Sérgio vai voltar outra vez a virar frangos. É Vai para provável lá, que sim. muros por perto e tal, e eu até E gosto disto. um P1 do Pérez e um P2 do Max é suficiente, sem voltas mais rápidas, é suficiente está para pôr um Pérez em cerca primeiro de lugar. casa. Exatamente. Vai ser só mexicanos. Mas Nas bancadas. se ainda agora é, se já agora é, pois que eles estão a 6 pontos, exatamente. Se o Checo ficar em primeiro, ganha mais 7 que o Max, se não houver voltas mais rápidas para O Max. Russell tramou o ponto na volta mais rápida aqui no Azerbaijão, por isso pronto. Foi bem Olha, sacado, a brincar. Nós, e tal, vai ser um episódio pequeno e afinal vamos já tem 2 com um horas. episódio de quase 2 horas. Está para a média. Exatamente. E este temos pena é que só tem uma semana para ouvir, por isso, uma semana, menos de uma semana para ouvir, mas por isso divirtam-se, porque 20 minutos por dia, nem sabem bem o que lhe fazia. Exatamente. Na próxima semana nós estamos aí outra vez em força. Com muita coisa para dizer sempre cosquice. E para sempre tricô. para comentar do Grande Prémio de Miami, que vai ser para não dizer as neiras, 20 horas de domingo. Portanto, temos qualificação às 9 do dia 6 e corrida às 8h30 do dia 7. Mas isso convém dizer às 9, não é 9 da manhã. Às 21. Às 21, tens que dizer 21 PM. e 20h30. Pronto, exatamente. Vai ser bom. É tudo de noite. De jantar. Vai ser porreiro. Vai ser porreiro. Não esquecer, no domingo, antes de ver a corrida, dar um raminho de flores à mãe. Convém. Convém. Exatamente. Pronto. Meus amigos,
Está feito. Terminé. É isso. Acho que sim. Um abraço a quem vai passar aqui 2 horas a ouvir-nos. Quem aguentou Exatamente. até ao Ou quem fim. passou, exatamente, 2 Passou. horas a ouvir. Quem aguentou até ao fim. Pedro, Antoni, um abraço. Tchau. E, Tchau, malta. Até para Tchau, a Nuno. semana, se calhar ainda em Miami, quando vamos estar a gravar. Ainda vamos estar Sim, acho que vamos estar a gravar lá ainda no fim de. a molhar os Mas- pés na marina. Mas já Exatamente. viram os bilhetes do patrocinador, não? Já. Já? Não Só sei. falta- Ainda está a gravar, está Todos- calado. Tchau, pessoal. Bem, malta. Abraço. Força. Um Até a abraço. próxima. Tchau.